Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 2701. 20%, 30%, 50%, 65%, 80%, 95%, 99%, 100%. Boom! A aura de Leonel explodiu e o mundo pareceu se dobrar ao seu capricho. Uma fumaça acre saiu do canto dos seus olhos e das solas dos seus pés, enquanto ele subitamente disparou para os céus, permanecendo dentro deles sem ajuda de qualquer outro poder. Leonel olhou para suas mãos, um tanto chocado. Em mundos completos, as únicas existências que podiam voar eram a nona dimensão, e mesmo assim, dependia de sua força pessoal e da força dos mundos em que estavam. Em termos de mundos, o de Anastasia deveria ser o melhor da safra, provavelmente apenas um pouco abaixo dos reinos de Deus. Quanto ao motivo pelo qual ela era tímida deles, era porque os tolos crafters da raça Minerva haviam minado seu potencial com suas tolas ambições. No entanto, mesmo assim, voar na quarta dimensão? Mesmo que fosse o pico da quarta. Na verdade, ele poderia ser considerado um especialista em quase quinta dimensional agora. Mas mesmo assim, não era ridículo demais? Leonel deu um soco e o mundo pareceu desabar ao seu redor. Ele podia sentir como se houvesse um empurra-empurra entre o mundo dentro dele e o mundo em que seu corpo estava. Esse empurra-empurra o lembrava muito de domínio, e ao universo, quase como se sua força estivesse pressionando sua vontade para baixo no mundo e impondo seu poder. Mas desta vez, em vez de mirar em pessoas ou indivíduos específicos, era o próprio mundo. Uau! Leonel tinha acabado de ter a ideia de dar a Toliver uma afinidade de destruição. Mas ele ainda precisava disso? Parecia que seu pai tinha pensado nisso muito antes dele. Sua própria vontade era a destruição em si agora. Se conseguisse compreender o alto, então todos os seus crafts naturalmente teriam tais características também. Boom! A cabeça de Leonel de repente virou em uma certa direção antes que um sorriso se espalhasse por seu rosto. O pilar que disparou para os céus era vermelho sangue, alimentado por uma força sanguínea tão densa que o mundo parecia inundado em sua aura. Ele não precisava olhar para saber que era sua esposa invadindo a oitava dimensão. Agora, a dupla tinha mais do que apenas um pequeno capital à disposição. Eu só tenho que compreender a soberania da destruição verdadeira negra agora para dar o passo final e entrar na quinta dimensão. Mas, acho que devo verificar os requisitos para completar a quinta e entrar na sexta agora. Leonel suspirou para si mesmo. Ele sabia que seria melhor saber exatamente o que estava procurando antes que ele e Aina dessem os próximos passos. Não seria uma pena se ele tivesse a chance de obter um tesouro de que precisava, mas perdesse porque nem sabia procurar? Ele respirou fundo e deu uma olhada no dicionário prateado. Ele riu secamente. Você deve estar brincando comigo. A quinta dimensão era toda sobre desfazer os grilhões da mente. Leonel tinha começado a ponderar sobre o porquê de seu pai insistir em separar sua mente e corpo, mas agora parecia ainda mais óbvio o porquê. Para cada célula de seu corpo, apenas para progredir pela quarta dimensão, ele precisa de uma essência inteira de minério urbe reforçado da nona dimensão. Um custo absolutamente ridículo, que só piorou depois que seu número de células se multiplicou por mais 100. Os minérios urbe de Somnus não foram suficientes e ele foi forçado a drenar uma de suas minas de minério urbe da nona dimensão, ficando com apenas 2 agora. Mas isso era apenas outro nível. Para cada nível da quinta dimensão, absorva um espírito do mundo com potencial do reino divino? Leonel nem sabia o que dizer sobre isso. Primeiro ele precisava de um espírito do mundo semideus, mas agora ele precisava de 9 espíritos do mundo deus? Seu pai estava tentando matá-lo? Isso nem era o requisito para entrar na sexta dimensão, era somente para o propósito de passar pela quinta. Parecia que seu sentimento de se tornar um espírito do mundo não era totalmente infundado. E quanto aos requisitos para entrar na sexta? Elevar todas as forças ao estado de vida? Compreender o reino da constelação de prata? Compreenda a verdadeira soberania da destruição de prata? Compreenda a soberania do sonho verdadeiro de prata? Refine um mundo com potencial do reino de Deus usando sua arte da força natural? Leonel esfregou os olhos, tentando ter certeza de que estava enxergando corretamente. Ele já estava insensível às exigências ridículas de sua compreensão, então nem olhou para elas, concentrando-se apenas na última linha. O que diabos isso significa? Seu pai nem estava mais pedindo espíritos do mundo, mas sim mundos inteiros de verdade? Leonel esfregou as têmporas. Ok, essa é a segunda vez que a palavra potencial foi usada. Eu presumo que seja de propósito, senão não estaria lá. Isso significa que há uma diferença? Mas eu pensei que os espíritos do mundo nascessem todos em seu potencial máximo? Leonel mergulhou em seus pensamentos, tentando ignorar o fato de que seu pai queria que ele engolisse o mundo como se ele fosse uma espécie de besta do vazio. Se ele realmente fizesse isso e fosse pego, não seria mais apenas uma questão dele, toda a raça humana definitivamente estaria acabada. A dificuldade não estava apenas na tarefa em si, mas também nas implicações por trás dela. Não havia como o mundo permitir que um monstro engolidor de mundos andasse livre, especialmente porque não havia nenhuma confirmação real de que essa seria a última vez que ele teria que fazer isso. Talvez esteja relacionado ao fato de que alguns mundos podem se tornar semideuses ou até mesmo deuses enquanto seus habitantes ainda são mortais ou semideuses. Nesse caso, talvez haja um caminho para os espíritos do mundo evoluírem, só não é tão óbvio. Parece que preciso aprender isso também. Definitivamente havia uma pista nos artigos de pesquisa que Somnus trouxe consigo, só preciso reorganizar as informações. Os olhos de Leonel brilhavam como um par de lanternas.
Capítulo 2702. Minerva estava praticamente catatônica. Ela parecia ter esquecido completamente que o chefe do pavilhão da raça do vazio ainda estava ali. Mesmo agora, ela não conseguia acreditar que tinha caído tanto. A razão pela qual essas lágrimas de sangue caíam de seus olhos não era por desespero. Essa emoção havia desaparecido assim que apareceu. Em vez disso, era raiva e fúria. Raiva pelo fato de isso ter acontecido. Raiva pelo fato de ter sido enganada por uma simples criança. Raiva ao perceber o que tinha que acontecer agora. Ela respirou fundo, a voz de Dryvon piscando para dentro e para fora da atenção para ela. Ela parecia ter quase completamente desligado o homem. Se não fosse por seu poder, talvez ela não tivesse ouvido nada. Lentamente seu olhar se tornou cada vez mais focado, com uma brasa brilhante dançando dentro dela. Logo, ela respirou fundo e olhou para cima. Estimado ancião, por favor, nos dê uma chance. Eu entendo como esse assunto pode parecer, mas essa nunca foi a intenção da minha raça. Com seu poder, você deve ser capaz de dizer se estou mentindo ou não. Eu não pisei nos reinos da criação com minha força dos sonhos. Minerva já sabia a resposta para isso. Aos olhos do ancião da raça do vazio, ela era um mero peão. Claro que ela não saberia de nada, a verdade estaria nas mãos de seus ancestrais. Mas essa era questão sobre uma conversa entre especialistas da força dos sonhos. Suas mentes trabalhavam rapidamente e qualquer coisa que pudesse tê-los enganado antes, desde que um pequeno canto dela fosse revelado, exporia o resto. Se Dryvon achava que Minerva ignorava os assuntos anteriores, ele também deveria ter concluído que ela havia descoberto tudo isso por suas próprias reações. Em tal situação, ele presumiria que a resposta de Minerva estava, em parte, relacionada ao seu desejo de confirmar se seus ancestrais realmente traíram os deuses atuais ou não. Você sabe que não vou deixar você sair. Estimado ancião, eu não peço por isso. Eu só peço duas coisas. Uma para informar meus anciões sobre sua presença, e duas para que você também aplique essa mesma pressão nas brasas celestiais. Quer o ancião acredite em minhas palavras ou não, ou acredite que minha raça coruja fez algo indevido. Espero que você entenda que eu vi o ancestral da brasa celestial tirar a tábua com meus próprios olhos. Essa é a verdade. Dryvon olhou para ela, as galáxias e estrelas em seu corpo pulsando em silêncio. Estabeleceremos uma conexão com as brasas celestiais aqui e agora. Um dispositivo de comunicação foi arrancado do dispositivo espacial de Minerva e colocado em plena exibição. Então, com um aceno de sua mão, ele se quebrou, seus pedaços e pedaços absorvendo tentáculos de escuridão até que com um flash giratório, um portal foi rasgado entre mundos e de repente a imagem de um pássaro flamejante apareceu do outro lado. Nova olhou para cima, notando imediatamente a mudança no ambiente. Quando viu o ancião da raça do vazio, ela se curvou levemente, abaixando seu longo pescoço antes de olhar para cima. Posso perguntar por que entrou em contato comigo, senhorio? A presença de Dryvon floresceu, mas a celestial Ember não vacilou, olhando para ele com seriedade e ainda esperando por sua resposta. A tábua da vida, devolva-a. Nova piscou. Tablet da vida? Eu não a tenho, nem fui capaz de obtê-la. Acho que ela ficou em minha posse por um curto período, mas desapareceu por métodos desconhecidos para mim. Dryvon franziu a testa ou assim pareceu. Em vez de sua expressão mudar, nebulosas começaram a explodir por seu corpo, porque ele percebeu que Nova também não estava mentindo. Como ambos poderiam não estar mentindo? Uma coisa era Minerva não estar mentindo, mas a celestial Ember? Nova piscou. Você acreditaria se eu dissesse que um jovem humano foi o responsável? O temperamento de Dryvon de repente explodiu e ele atacou, agarrando-se ao vazio. Mas naquele momento Minerva subitamente se levantou. Bum! A imagem esvoaçante de Dryvon foi repelida e enviada de volta ao seu pavilhão dos sonhos, tendo sido expulsa pela própria Minerva. Com lágrimas de sangue secando rapidamente em suas bochechas, ela olhou para a celestial Ember que já estava rindo. Você fez isso com a nossa raça. Minerva disse levemente. Eu tenho. Acredito que você tem um certo garotinho para culpar muito mais do que a mim. Eu prometo que matarei vocês dois com minhas próprias mãos. É mesmo? Nova riu. Eu recebo isso de bom grado. Mas saiba que esta é uma oportunidade para você, não um fracasso. Você tem a chance de se levantar como sempre fez. Minerva franziu a testa. O que você? Você escolheu se chamar Minerva. Você acredita que alguém acreditaria em você? Minerva caiu em silêncio. Não foi ela quem escolheu seu nome, ao contrário da crença popular, e seus pais escolheram um nome em um ambiente completamente diferente. Vá embora agora. Eu sugiro que você informe seus ancestrais o mais rápido possível, pois esse assunto está além da sua capacidade de suportar. E o que você vai fazer? É claro que apoiarei meus aliados. Com isso, Nova assobiou suavemente e o portal do vazio se fechou gentilmente, deixando Minerva parada em silêncio. Depois de um longo tempo, ela arrancou uma pena de suas asas, levando a ponta até seu rosto. Ela cortou a própria pele, seguindo as linhas de sangue sem a menor mudança em sua expressão. O sangue fluiu ainda mais rápido, mas suas mãos não pararam, nem a ponto de cortar até o osso. 3 sequências, 5, 7. Seu lindo rosto estava completamente arruinado. Sem outra palavra, ela se virou e saiu do pavilhão dos sonhos, trancando-o antes de desaparecer na distância. Quanto ao seu destino, não era outro senão as regiões centrais da raça coruja. A guerra estava chegando, quer eles gostassem ou não. Capítulo 2703. Minerva no fundo de uma grande montanha de cristal. Bem acima, ancestrais meditando estavam sentados em nuvens cor-de-rosa, seus olhos fechados e as posturas preenchidas com um tipo repugnante de superioridade e indiferença fingida. Em circunstâncias normais, Minerva deveria ter esperado pelo reconhecimento deles para falar. Mesmo agora, eles nem sequer lançaram um único olhar para ela. Mas no momento, ela não se importava em dar a mínima. A raça do vazio provavelmente enviará alguém para nos exterminar em breve, ela disse levemente.
Dezenas de olhos se abriram ao mesmo tempo, seus olhares pousando em Minerva em uníssono, uma pressão desenfreada que poderia esmagar um mortal em um instante ondulando deles em todas as direções. As palavras que Minerva acabará de falar eram ridículas demais, chocantes demais. Parecia uma piada, mas também não fazia sentido que fosse uma. Minerva explicou suavemente tudo o que tinha acontecido. O choque dos ancestrais cresceu um após o outro, e quando ela terminou, uma pressão assustadora a explodiu. Minerva rolou para longe, usando apenas suas asas para se estabilizar depois de ter voado além do que devia ter sido pelo menos vários quilômetros. Mas para especialistas em seu nível, isso poderia muito bem não ter sido distância nenhuma. Um homem se levantou de sua nuvem rosa, seu olhar fumegando. Suas asas até começaram a pulsar com runas vermelhas como se ele pudesse queimar o mundo a qualquer momento. Acalme-se, Solarius. Matá-la nos fará perder o controle sobre o pavilhão dos sonhos. Ela continua sendo nossa usuária mais forte da força dos sonhos e no momento, o acesso a ela é um dos nossos maiores trunfos atualmente, falou uma ancestral. Minerva não ficou surpresa com essa resposta. Ancestral Solarius era o bisavô de Euric. Não havia nada mais que ele quisesse ver do que seu pé inchado e sua barriga grande. Mas agora parecia que ela os havia empurrado para o olho da tempestade. Provavelmente havia um número considerável desses chamados especialistas que achavam que ela tinha feito tudo isso de propósito. No passado, os pais de Minerva estavam entre esse grupo. Eles eram excepcionalmente jovens, considerando tudo, mas eles ainda estavam entre os ancestrais de sua raça, e eles eram igualmente especialistas em força dos sonhos. Infelizmente, eles morreram cedo demais por métodos que Minerva ainda não tinha certeza, destruindo, em última análise, o que restava de seu apoio à família. O que restou foi inteiramente construído em suas mãos. Não havia dúvidas em sua mente de que havia alguns aqui relacionados à morte de seus pais. Na verdade, eles podem ter se envolvido. Mesmo assim, ela parecia totalmente imperturbável com o que estava acontecendo. O que isso quer dizer, Uriel? Ela deveria ficar impune por esse plano tão claro? Seu rosto enrugado zombou, sua fúria aumentando. Os corujas tiveram tanta paz por tanto tempo e agora, de repente, foram lançados nisso? Sua vadiazinha egoísta. Você prefere queimar toda a sua raça com você do que sofrer a menor perda, certo? Você e seus pais são iguais. Minerva olhou para cima. Fale mal dos meus pais de novo, e eu vou dissolver o pavilhão dos sonhos. Eu gostaria de ver como vocês se defenderiam então. Você, Solário. Uma voz estrondosa veio do lado, tão profunda e ressonante que o ar tremeu. Os ancestrais e Minerva ficaram em silêncio, e um homem de meia idade com cabelos grisalhos penteados para trás chamou a atenção deles. Seu nome era Elisium, e ele era indiscutivelmente o mais forte dos corujas. Quando seu olhar encontrou o de Minerva, ela sentiu como se estivesse mergulhada nas profundezas do oceano. Você fez isso de propósito, Minerva? Não, esse era o esquema das Celestiais em Bers. Desde o começo eles queriam nos puxar para essa confusão. Parece que eles têm a intenção de se tornarem deuses bestas mais uma vez, e eles receberam uma oportunidade de nos puxar para a briga com o súbito aparecimento da Tablet da Vida. Elisium olhou para Minerva com um profundo desconhecido em seu olhar. No momento, ela se sentia como um livro aberto, seus pensamentos expostos para todos verem. E as intenções do Plutus? Perguntou Elisium. Minerva olhou para baixo. Não tenho como saber. Elisium assentiu, esperando por isso. Não havia dúvidas de que o catalisador mais forte aqui não era a Tábua da Vida, mas sim o selo de aprovação de Plutus. Eles estavam mais próximos dos deuses do que a maioria das outras raças. Eles estavam perto do pico e tinham insights que a maioria dos outros não tinha, especialmente porque eles tinham deuses entre suas fileiras também. Elisium, não podemos permitir isso. Nós, já chega, Elisium acenou com a mão. A situação é insustentável. Sacrificar Minerva não fará nada além de nos enfraquecer. Eles não aceitarão tal concessão porque, na visão deles, ela sempre foi criada para ser um bode expiatório em primeiro lugar. Mesmo que sintam o cheiro de algo suspeito, eles preferem matar um inocente do que deixar o culpado escapar. Eles nos esmagarão sem nenhuma outra razão além de dar um golpe em Plutus e impedir qualquer tentativa de se levantar novamente. Isso é claramente algo que as bestas dos deuses caídos sabem. A história deles não é muito diferente da nossa, até mesmo mudando seus nomes para a bandeira dos celestiais. Não há como evitar isso. As bestas querem recuperar seu título, e os humanoides não permitirão. Esta será uma guerra que logo varrerá grande parte da existência. Se não houver outra razão, os membros das facções de seleção aproveitarão isso para reduzir os mundos e facilitar a presença da Estrela do Norte. Vocês todos precisam entender isso o mais claramente possível. Foquem na tarefa em questão e não vire suas lâminas para dentro. A primeira pessoa a fazer isso será morta por mim pessoalmente, isso eu prometo. E assim como as raças divinas, eu preferiria matar os inocentes do que deixar um culpado escapar. Pise com cuidado. Capítulo 2704. A história das bestas divinas parecia ter sido escrita por apenas duas raças, mas a realidade era que era muito mais profunda. Pode-se dizer que durante grande parte da história, as raças humanoides estavam abaixo das bestas, e havia muito mais bestas divinas do que apenas as bestas do infinito e do vazio. Após a queda das bestas divinas da criação e destruição, ainda restaram outras bestas divinas, e pode-se dizer que não foi apenas a raça Minerva que tentou substituí-las. No final das contas, porém, a criatura mais próxima do sucesso foram os malditos nascidos, uma raça de tigres brancos que estavam tão imersos em intenções assassinas que pareciam incorporar uma nova forma de destruição. A ascensão dos Plutos foi, na verdade, construída a partir da erradicação dos malditos nascidos e foi precedida pela queda das bestas divinas restantes. Além disso, as chamadas bestas deusas caídas eram obra dos Plutos.
Em vez de matar de uma vez o que restava do Império das Bestas, eles escolheram suprimi-los e bani-los. Na época, essa foi uma atitude incrivelmente impopular, especialmente entre as outras raças humanoides divinas, que sentiam que grande parte do fardo da existência poderia ser aliviado quanto menos deles existissem. Mas a essa altura, os Plutos já haviam percebido que uma postura de neutralidade era melhor. O excesso de indulgência das bestas do vácuo levou à correção excessiva das bestas do infinito, e no final, tudo resultou em um ciclo vicioso que parecia impossível de parar, até que ambas acabaram se destruindo. No entanto, é possível imaginar que, embora essa fosse uma resposta aceitável, isso não significava que todos acreditavam nela de todo o coração. Até hoje, muitos pensavam que as bestas dos deuses caídos eram simplesmente peões de Plutos, uma aposta paralela conveniente caso outros tentassem se aproximar deles e retomar sua posição. Embora possa haver algum ressentimento entre as bestas deusas caídas, elas estavam vivas porque os Plutos tinham demonstrado misericórdia. Quem não sabia que estava bem dentro do poder dos Plutos exterminá-los até a última besta? Os malditos nascidos eram os exemplos perfeitos disso. Agora, da linhagem malditos nascidos, nenhum restou. Em vez disso, eles foram lentamente substituídos por outra linhagem separada de tigre branco que se concentrou em usar o espaço como arma. Foi por isso que entre as bestas divinas caídas, apenas os tigres espectrais brancos não compartilhavam o apelido celestial, porque eles eram os únicos que nunca tiveram que mudar seus nomes. E agora? Parecia que todas essas sementes de passados há muito desaparecidos estavam dando frutos. Execute nossas iniciativas de guerra. Não temos muito tempo. Dryvon ficou mais atordoado do que bravo, pelo menos inicialmente. No mínimo, a ação repentina de Minerva o fez questionar as coisas. Os corujas poderiam realmente ser inocentes? Pelas suas deduções, havia uma probabilidade maior que 70% de que fossem. E a menção do garoto humano? Quem mais poderia ser senão Leonel? Dryvon certamente tinha um osso a escolher com Leonel depois do que aconteceu durante a sequência de desafio, e havia apenas um humano que Dryvon se daria ao trabalho de lembrar, e não era porque ele estava impressionado com ele. De acordo com o que ele sabia sobre a Tábua da Vida, deveria ser possível que ela retornasse para aquele que a possuía. O problema era que alguém do calibre da Celestial Ember deveria ter sido capaz de pará-la e prendê-la com facilidade. A outra coisa a considerar é que houve testemunhas suficientes do que aconteceu naquela época para tentar usar isso como uma tática para fazê-lo questionar as coisas. O fato de Nova só ter levantado o assunto casualmente também foi outro ponto a favor dessa linha de pensamento. Ela provavelmente não esperava convencê-lo. Em um jogo de especialistas da força dos sonhos, manipulação e superação um do outro nunca funcionavam. Você tinha que jogar com as emoções e circunstâncias das pessoas, e isso era claramente uma jogada dele. Ryushin, venha! Em um borrão de preto e listras prateadas, um jovem membro da raça do vazio apareceu. Envie este relatório aos ancestrais. Sim. Logo Dryvon obteve sua resposta. Como esperado, o caminho da cautela foi escolhido. Era difícil dizer o que Plutos poderia estar planejando, e as bestas divinas caídas também não podiam ser subestimadas. A qualquer momento, eles poderiam se libertar e retornar à divindade. Nesse ponto, eles não seriam apenas uma raça divina mediana, mas entre o escalão superior junto com Plutos e o vazio. O problema era, eles não fariam isso. E por que fariam? Havia uma razão para os mundos serem classificados como eram. Assim como entrar em um mundo incompleto havia trazido a ira de um regulador, também o faria ao entrar em um mundo abaixo de você. A diferença era que havia restrições diferentes. No verso dimensional, a restrição era somente da nona dimensão. Em um mundo completo, era multivariável e difícil de acessar com facilidade. Era uma função tanto da sua raça, do seu nível de raça, quanto da sua dimensão real. Por exemplo, não importa o quão poderoso seja um humano, uma bolha humana nunca o rejeitaria. No entanto, um humano que estivesse bem em uma bolha humana, poderia se ver rejeitado pelo mesmo nível de bolha nuvem. Claro, se você fosse forte o suficiente, muitas dessas restrições poderiam ser ignoradas, mas somente até certo ponto. Até mesmo os mais poderosos seriam restringidos de alguma forma. Até mesmo o ancestral de Shanghai só conseguiu afastar o regulador por um período de tempo antes que ele também fosse forçado a sair. E esse era o regulador de um mundo incompleto. Os padrões aqui eram ainda mais rigorosos. Por enquanto, até que o antigo Império das Feras decidisse libertar seus mundos e ser promovido para o próximo nível, os membros da facção da raça do vazio teriam que enviar aqueles poderosos o suficiente para causar dano, mas fracos o suficiente para que os reguladores não os atacassem. Mesmo assim, Dryvon não estava nem um pouco preocupado. Uma quase se espalhou por seus lábios, um conjunto de dentes brancos perolados tremendo com a força estelar aparecendo nas profundezas da escuridão. Parece que o mundo esqueceu o terror dos deuses. É hora de lembrá-los. Capítulo 2705. Os pés de Leonel tocaram o chão, sentindo a água fria sob as solas dos pés. O poder que emanava dele parecia de alguma forma estranho e ainda assim tão intimamente familiar. Ele sabia que essa sensação tinha que ser um produto de sua habilidade de exercer controle sobre o próprio mundo ao seu redor. Por um lado, ele de repente ganhou um grande impulso em sua força, mas por outro, como ela estava embutida em cada uma de suas células e entrelaçada na própria fibra de sua vontade, de alguma forma parecia que todo esse novo poder era tão fácil de controlar quanto um único pensamento era para ele. Agora ele percebeu o quão bem Destruição Final sinergizava com seu índice de habilidade de controle, mas não era apenas controle, foi o oposto também. Principalmente quando sua vontade era destruir.
Silêncio. Leonel falou essas palavras levemente e as ondas suaves do oceano pareceram cessar. Ele ainda podia vê-las, mas além das dicas visuais, era como se todas as outras interações com o mundo tivessem cessado. Ele percebeu então que suas especulações estavam corretas. De alguma forma, a técnica de seu pai era perfeitamente adaptada tanto para seu índice de habilidade quanto para o lado oposto da moeda também. Ele não só podia exercer um controle mais perfeito sobre si mesmo, mas também sobre o mundo ao seu redor. E não eram precisamente esses os impulsos do seu índice de habilidade e do rei Alexandre? Leonel cerrou os punhos e depois os soltou lentamente. Bom, ele assentiu. Naquele momento, ele estava em uma encruzilhada. Ele tinha certeza de que seu plano havia dado certo. Graças aos corujas e ao chamado Império da Besta, ele e os humanos seriam esquecidos por muitos anos. Ele não teve escolha a não ser entrar no centro das atenções por causa dos assuntos com o Pavilhão dos Sonhos, apenas para logo ser seguido pela reunião dos reinos logo depois. Se dependesse dele, ele teria ficado quieto por muito mais tempo, mas infelizmente isso não estava nos planos deles. No entanto, agora ele conseguiu colocá-los de volta à estaca zero, pelo menos na superfície. Não havia dúvidas de que as celestiais Embers e Minerva teriam interesse em encontrá-lo e lidar com ele. Mas por outro lado, não era como se eles tivessem o luxo de gastar uma quantidade infinita de tempo em tal coisa também. Muito em breve, exércitos de raças divinas estariam chegando para lidar com o que eles pensavam ser rebeliões, e Leonel tinha a sensação de que eles teriam uma luta muito mais difícil do que esperavam. Para ser sincero, Leonel não esperava originalmente que as coisas fossem tão bem. Ele era inteligente, mas não era um deus no sentido realista. Onipotência não era uma de suas habilidades. De acordo com seu plano original, ele queria usar a ilusão das bestas dos deuses caídos e dos corujas trabalhando juntos para forçá-los a ficarem sob os holofotes. Não muito diferente de como eles o forçaram. Ele aprendeu sobre a história da besta do deus caído graças à Tábua da Vida, e Minerva sempre foi nada mais do que um peão útil aos seus olhos. Quando ele viu que Celestia e Verma tinham realmente se unido, ele ficou praticamente tonto de alegria. Era como se elas tivessem colocado tudo em uma bandeja de prata só para ele aproveitar. No entanto, o que ele não esperava era que Verma realmente acabasse sendo tão agressivo. Foi então que uma faísca selvagem acendeu em sua paisagem dos sonhos e ele percebeu que tinha sido muito conservador o tempo todo. O Império Besta já tinha planos de se levantar novamente. Ele não precisava fazer uso de apenas uma ilusão, ele poderia forçá-los a algo real. Este plano fez várias coisas. Não só tirou os inimigos de suas costas, mas também deu cobertura à raça humana. A maior desvantagem era o fato de que provavelmente afastaria Elrion. Mas honestamente, Leonel não podia dizer que realmente se importava tanto assim. Ele tinha uma apreciação por Elrion e a situação de sua raça. Ele sabia que eles estavam em uma situação um pouco precária e estavam no declínio de seu longo reinado. Ele simplesmente não conseguiu reunir simpatia por isso. Plutus reinou por tanto tempo e ainda assim nada mudou. Talvez eles já tivessem se resignado ao destino do fim de tudo que havia, e Leonel estaria mentindo se dissesse que não tinha a mínima ideia de tais sentimentos também, mas ele não conseguia sentir pena disso ao mesmo tempo. Se Plutus tivesse algum grande plano mestre para salvar toda a existência, talvez ele o fizesse. Mas apenas sentado ali e esperando pela morte, querendo ficar longe enquanto eram pessoas como Leonel, seus amigos e sua família que sofriam os esquemas de raça gigante após raça gigante. Leonel não tinha paciência para isso. A única vergonha era que ele sabia que não era culpa de Elrion. O grande Plutus podia parecer grande, mas ele era apenas uma criança. Ele tinha mais influência do que a maioria de sua geração, mas não a ponto de realmente afetar a mudança. Mas se Leonel tivesse que escolher entre ferir os sentimentos de Elrion e realmente dar a si mesmo e sua família uma chance de sobreviver, a escolha era óbvia para ele. Agora a única questão real que estava diante dele era o que fazer dali em diante. Como ele havia dito, ele estava em uma encruzilhada. Por um lado, havia o plano de saída que ele vinha formando em sua mente. Ele agora tinha uma série de mundos que Somnus vinha manipulando em segundo plano para mergulhar os dedos dos pés, um dos quais tinha até um pavilhão dos sonhos. Por outro lado, ele poderia tentar pescar em águas turbulentas e ficar de olho nessa guerra. Uma era muito mais perigosa que a outra, e também potencialmente muito mais recompensadora. Capítulo 2706. Foi uma decisão difícil de tomar e até Leonel não conseguiu fechar uma decisão. Ele estava se inclinando para a última, mas isso porque antes de Somnus lhe dar tal oportunidade, esse era seu plano original para começar. Mas isso não significa que foi um plano inteligente. Ele apenas nasceu da necessidade e da falta de opções. Ele precisava de recursos, e muitos deles. Os multiplicadores e armadilhas escondidas no sistema de pontos de contribuição do Pavilhão dos Sonhos deixaram suas mãos amarradas, enquanto os pedidos de seu pai ficavam mais selvagens a cada dia. Tirar vantagem dos mundos menores era mais seguro e viável, mas a recompensa era potencialmente muito menor também, enquanto tomar a última opção era bem o oposto. Naquele momento, um lampejo repentino de vermelho caiu sobre Leonel. O cabelo de Aina lentamente deixou de ser carmesim e voltou ao seu preto habitual, assim como seus olhos, embora tenham retornado a um brilho dourado. Leonel levantou uma sobrancelha diante dessa mudança, mas não disse muito. Nós vamos? Perguntou Aina. Acho que se eu tivesse uma análise real do que exatamente mirar e onde valeria a pena. Mas nessa situação é difícil. Basicamente estaríamos nos movendo como galinhas sem cabeça, tentando encontrar algo que chamasse nossa atenção. E mesmo se encontrássemos algo que chamasse, se poderíamos ou não pegá-lo é uma questão totalmente diferente. Leonel imaginava encontrar alguma grande arma ou algum recurso estratégico escondido, apenas para ser guardado dia e noite por alguma elite da nona dimensão. Nesse caso, vamos voltar, disse Aina com firmeza. Você está certo, disse Leonel com um suspiro. Aina riu.
Parece que alguém arrancou seu coração. Não é o suficiente? Não, Leonel disse com a retidão transbordando de sua voz. Aina riu ainda mais. Leonel tinha empurrado 2 poderes imaculados das fileiras dos semideuses para uma guerra total onde o fracasso significava a morte deles. E tudo pelo pecado de menosprezá-lo. Mas isso não era o suficiente? Como ela não poderia achar isso hilário? Dito isso, Leonel foi mesquinho o suficiente para deixar para trás aparelhos perfeitamente bons só para provar um ponto. Na verdade, eles eram mais do que apenas um bem perfeito. Eles poderiam facilmente elevar um gênio semideus da 7ª dimensão a um nível de força. Você precisa de férias, disse Aina. Acabei de tirar uma, disse Leonel um tanto distraído, como se ainda estivesse tentando pensar em uma maneira de ferrar ainda mais os corujas. Aina riu e balançou a cabeça. Nossa lua de mel já foi há meio ano. Leonel piscou e olhou para cima, percebendo de repente que Aina estava certa. A reunião dos reinos levou um bom tempo, então houve um período estendido entre elas, e então a reunião das mentes foi outra provação. O tempo passou sem que ele percebesse, e ainda assim ele sentia que suas últimas férias tinham sido há pouco tempo. Você quer ir para a bolha Maete então? A bolha Maete era a bolha em que Yuri e Savai estavam hospedados, e também era a bolha de Lyra e Rovan. Mas honestamente Leonel tinha um motivo oculto quando perguntou isso, e foram as palavras de Aina que mudaram um pouco sua perspectiva. Leonel havia criado uma teia que prendeu os corujas, mas ainda havia muitas outras pontas soltas que ele ainda precisava resolver. A questão dos nômades Thorne e seu deus Zoltane ainda estava em sua mente, um fio condutor a ser resolvido. E isso o deixou curioso. Se o Império das Feras estava se preparando o tempo todo, quantos eles tinham atraído? As raças mortais também faziam parte disso? Ou havia outro plano sendo elaborado na escuridão do qual ele não tinha conhecimento? Até então seu avô ainda não havia aparecido, e Leonel só pôde concluir que havia uma razão muito boa para isso. Quanto mais ele aprendia sobre essas águas turvas, mais sentido fazia o Imperador Falques estar sendo tão cauteloso com seu reaparecimento. E isso fez com que Leonel quisesse aprender ainda mais sobre eles. Ele precisava de uma visão mais holística do quadro. Ele teve sorte dessa vez que as coisas se encaixaram tão perfeitamente, mas havia apenas uma quantidade limitada de coisas que a história da leitura poderia fazer por ele. Eventualmente, ele precisaria do negócio real. Ok, Aina disse com um sorriso sem expor Leonel. Ela sabia das intenções dele, mas isso importava muito? Quando você tinha tantas mentes quanto o marido dela, de muitas maneiras, você estava sempre se concentrando em algo diferente do lazer em pequenas coisas. Ela tinha aprendido a lidar com isso. Com isso, eles partiram. A irmã mais velha de São Nus, Flaura, leu um relatório em silêncio. Seu sorriso casual não estava em lugar nenhum, nem era muito sério também. Ela parecia estar completamente indiferente, como se saber da morte do irmão não significasse muito para ela. E então chegou a esse ponto finalmente, hein? Acho que realmente não havia como evitar, era inevitável. Qualquer coisa com tantas impressões digitais do antepassado estava fadada a acabar assim. Da última vez que ela agiu, a família Falques caiu. Mas o que ela está fazendo dessa vez? Flaura balançou a cabeça. Ela não era seu irmão, não se intrometeria em tais coisas, nem ganharia uma cabeça desnecessariamente grande. Seu objetivo era muito diferente. Ela mordiscava as bordas até ficar satisfeita. Seus dedos tremeram e uma imagem de Lyra e Aeryn apareceu. Um casal de pombinhos separados pelo destino e pela tragédia. Que pena, que pena. Seus dedos piscaram novamente e as rotas de teletransporte de Lyra e Aeryn apareceram à sua vista. Um espiritual de sangue puro e um pardal. Ambas as bolhas têm pavilhões de sonho. Interessante, interessante. Flaura fechou os olhos e recostou-se, com o ar auspicioso tremendo ao seu redor. Ela havia identificado uma fraqueza, agora era só uma questão de aproveitá-la. A bolha Maete, se ela tivesse sucesso, se tornaria seu mais novo brinquedo brilhante e seu peão mais forte. Capítulo 2707. A bolha de Maete não era tão bonita quanto a bolha de Coruja, mas tinha uma elegância própria, especialmente em um momento como esse, em que o clima era festivo e convidativo. Da perspectiva de Leonel, a reunião de mentes terminou em humilhação, mas como poderia ser o mesmo para Lyra Coração de Brasa, que se tornou o orgulho de sua raça de uma só vez? A vitória que ela garantiu foi semelhante à melhor da história recente para os espirituais e até mesmo para os espirituais de sangue puro. Seu nome já estava sendo escrito nos anais da história. Embora ela e Aeryn estivessem apenas em terceiro lugar, elas ficaram atrás de 2 grupos de semideuses. Isso efetivamente significava que, em termos de talento mortal, ela estava no topo. Como os espirituais não poderiam se orgulhar disso? Esse era o tipo de ambiente festivo em que Leonel e Aina entravam. Francamente, Leonel esperava que entrar em tal bolha fosse muito mais difícil. Mas parecia que com as festividades, tudo tinha se tornado muito mais frouxo. Havia também a rede de plataformas de teletransporte que tinham sido conectadas. Por causa da situação atual dos corujas, eles não estavam exatamente em posição de retirar sua ordem anterior. Então pode-se dizer que a existência estava mais conectada agora do que nunca. Leonel e Aina caminhavam pelas ruas, ambos usando máscaras no estilo de um baile de máscaras para se encaixarem. Agora seus rostos estavam muito famosos entre os eventos Reunião dos Reinos e Reunião de Mentes. Então essa era a melhor opção para eles agora. Eles passaram algumas horas andando por um bazar lotado e comprando pequenas bugigangas fofas que Aina achou fofas. Horas atrás, Leonel também trouxe seus irmãos. Entre eles, ele também persuadiu Kira a sair para se divertir um pouco também. A garota tinha passado tempo demais com a cabeça enterrada, estudando e se aprimorando com o cadáver da cauda de sombra. Se Leonel tinha se esquecido de si mesmo por meio ano, ela tinha se esquecido de si mesma por ainda mais tempo do que isso. Quando o sol começou a diminuir, Leonel olhou para Aina. Então como vamos encontrá-los? Ele percebeu que estava se divertindo tanto que esqueceu de fazer essa pergunta.
Aina sorriu. Embora estivesse ansiosa para ver os amigos, ela também queria passar um tempo sozinha com o marido, então ela também não havia tocado no assunto. Eles disseram que estão ficando nos Campos Elíseos. É a região com a maior população de não espirituais e meio espirituais. Eles vivem lá em relativa paz. Parente? Perguntou Leonel. Bem, não é perfeitamente agradável 100% do tempo. A bolha Maete é muito melhor do que outros mundos em termos de inclusão e mente aberta, mas ainda há um sistema de classes velado. O governador da região é um meio espiritual, então não é como se os sangues puros não tivessem tomado medidas para tornar a situação mais equilibrada. Mas nunca pode ser perfeito. Leonel assentiu. A Terra lidou com muitas dessas situações no passado. Não foi até que todos foram reunidos sob uma bandeira e cultura que as coisas mudaram. Mas mesmo assim, em vez de uma questão de raça, tornou-se um problema de classe, com uma certa subseção de pessoas vivendo na superfície e todos os outros tendo que dormir nos céus. No final das contas, foram essas pessoas que morreram aos montes quando a metamorfose apareceu, mas Leonel, mesmo com suas mudanças, não gostou da abordagem que seu avô havia adotado. Foi muito cruel. Em um mundo como esse onde a força governa acima de tudo, e não algo tão complexo como a inteligência, por exemplo, mesmo que você se esforce para igualar a todos, sempre haverá lacunas que não poderão ser fechadas. Yuri e Savai provavelmente estavam se saindo bem, já que tinham se colocado decentemente durante a reunião dos reinos, então Leonel não estava muito preocupado com eles. Mas provavelmente era melhor que eles se preparassem para uma potencial situação. Leonel reuniu seus irmãos novamente, provocando Joel e Rai. Joel pareceu deixar isso de lado, o que era esperado. Seu relacionamento com Savai era muito mais maduro e sua maneira de ver as coisas era muito mais pragmática. Leonel podia até ver que Joel estava escondendo algo bem no fundo dos seus olhos. Leonel, é claro, sabia o que era isso. Joel estava se preparando para o pior. Fazia anos desde a última vez que eles estavam juntos, e não era como se fossem marido e mulher. De volta à Terra, tal separação significaria efetivamente um rompimento. A expectativa de permanecerem juntos era ingênua na melhor das hipóteses. Quanto a Rai, ele estava um caco de nervos. Seu relacionamento com Yuri era melhor descrito como um canhão de vidro. As primeiras vezes que eles interagiram foi cheio de vitrilo e ambos disseram algumas coisas extremamente cruéis um ao outro. Na verdade, a primeira vez que eles ficaram, Rai nem sabia o que aconteceu. Num segundo eles estavam gritando um com o outro, no outro estavam se agarrando e no outro estavam dividindo a cama. Ela tirou minha inocência, eu sou uma vítima, Rai murmurou baixinho, descaradamente. Os meninos olharam para ele, incapazes de encontrar palavras para falar. Rai olhou para cima, percebendo que disse isso em voz alta. Droga, vocês, super-humanos, não podem fingir que não ouviram nada? Risadas ecoaram quando o grupo entrou nos Campos Elíseos. Prados e terras agrícolas se estendiam até onde os olhos podiam ver. Ao contrário da cidade, eles estavam agora empurrados para o centro da agricultura, e o ar tinha um cheiro ainda mais doce. Centenas de quilômetros de distância, os sentidos de Leonel se fixaram em algo. Era uma pequena tropa de guerreiros, embora fosse difícil descrevê-los assim. Eles eram mais como os arautos e tocadores de tambor de um exército. Apenas um deles parecia ser um guerreiro de algum tipo, e ele claramente tinha mais alta autoridade. No momento, ele estava se movendo em direção ao seu destino com um pergaminho na mão. Os olhos de Leonel se estreitaram. Capítulo 2708. Leonel desviou o olhar. Se pudesse evitar, não havia necessidade de se envolver. Ele estava aqui para férias. Certo. Férias, Leonel assentiu para si mesmo como se realmente acreditasse nisso. Então, ele liderou o grupo até que eles entraram em uma pequena cidade. Embora tenha sido descrita como tal, esta pequena cidade ainda abrigava mais de 100 mil pessoas. Só que em mundos como este era de fato um número pequeno. Na verdade, mesmo na Terra, esta provavelmente seria considerada uma cidade que estava no lado menor. Graças a isso, porém, as ruas e a arquitetura eram muito mais caseiras. Havia muito mais natureza espalhada esporadicamente pelas ruas e não era raro encontrar uma casa ou loja construída diretamente em uma árvore antiga. Mesmo sendo esse o caso, não parecia realmente uma vila no interior. Havia apenas um toque moderno o suficiente para que ainda fosse possível sentir a aura de uma cidade ao redor deles, e uma vez que se estava lá dentro, era fácil esquecer que esse lugar era pequeno. Aina foi rapidamente capaz de levá-los em direção a uma dessas casas em uma árvore, mas eles ficaram surpresos ao descobrir que não eram apenas Savai e Yuri presentes, mas também outro pequeno grupo de espirituais e meio espirituais. Eles realmente pareciam estar tendo uma pequena reunião. Leonel e Aina não os informaram com antecedência, então eles estavam aparecendo principalmente de surpresa. E embora Aina soubesse onde eles moravam, eles não tinham nenhum método de comunicação de qualquer maneira. Embora estivessem surpresos, as pessoas que participaram da reunião não estavam, pelo menos não pelos mesmos motivos. Em vez de ficarem surpresos com o fato de mais pessoas terem aparecido, eles ficaram, na verdade, atônitos com o fato de haver tantos humanos. Embora essa província fosse a mais inclusiva de todas, isso não significava que sua população humana fosse alta. Na verdade, em toda essa cidade, pode haver apenas algumas centenas no total, se tanto. O olhar de Leonel percorreu a reunião por um momento antes de assentir para si mesmo. Daqueles ali, ele só reconheceu Zephyr e Silvanus, a dupla de irmãos. Ele não ficou surpreso com a aparência deles, pois eles claramente tinham um relacionamento decente com as duas garotas. Se havia uma festa sendo realizada, era natural que eles estivessem presentes. Com um passo, Leonel e os outros pularam para dentro da casa da árvore. Embora fosse descrita como tal, a região era bem vasta e grande. Agora havia o que deviam ser quase 3 dúzias de pessoas na área e não parecia nem um pouco lotada. Na verdade, até agora, Leonel ainda não tinha conseguido avistar as duas mulheres, pelo menos não com os olhos.
Antes que Zephyr pudesse cumprimentar os recém-chegados e perguntar quem eram, um grito veio de dentro. Yuri surgiu do que devia ser a cozinha e gritou fora de si. Ela rapidamente colocou uma mão sobre a boca, mas isso fez a bandeja de comida cair no chão, deixando-a ainda mais nervosa. Ela não esperava que esse tipo de coisa acontecesse, então reagiu antes de perceber o que estava fazendo e ficou ainda mais envergonhada depois. Percebendo que não havia nenhum buraco para se esconder, ela imediatamente deu meia volta e correu de volta para a cozinha, sem nem mesmo olhar para trás. Rai olhou e piscou sem palavras por um momento. Ele levantou uma mão até o queixo e o esfregou, sentindo as pequenas pontas de barba por fazer que ele tinha ficado preguiçoso em aparar nos últimos dias. O que você acha? Ela ficou chocada com o quão bonito eu sou. Ela ficou mais surpresa ao ver que você engordou ainda mais. Mila interrompeu. Rai deu um tapinha na barriga. Podia jurar que emagreci. Fiquei um pouco decepcionado. Pensei que estava perdendo meu físico masculino de pico. Leonel riu. Você tem cerca de 5 segundos. Rai olhou para Leonel em choque. O que isso quer dizer, Cap? Leonel olhou para um relógio imaginário em seu pulso. Você deveria confiar em um homem casado como eu e se apressar agora. Aposto que se você demorar mais de 5 segundos para terminar, você vai ficar se desculpando por isso pelos próximos 3 dias. E isso se você tiver sorte. Rai ainda estava confuso quando Milan lhe deu um chute na bunda que o fez cair para frente. Ele mal conseguiu se impedir de cair de cara no chão, mas quando percebeu o que todos queriam dizer, de repente ficou nervoso. Droga, por que tenho medo dela? Rai se levantou e foi recebido com uma onda de risadas e estava prestes a seguir em frente com uma confiança fingida quando um homem carrancudo o deteve. Zephyr ficou diante de Rai e o bloqueou com uma mão levantada, suas sobrancelhas franzidas. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo, mas ele não sabia quem eram essas pessoas e elas estavam falando em uma língua que seu dispositivo levou um bom tempo para traduzir. Por causa disso, ele só conseguiu pegar o final das palavras deles e ainda não entendeu bem o que estava acontecendo, mas ele ainda deu um passo à frente. Essas pessoas eram desconhecidas e de repente entraram. Ele presumiu que elas tinham sido convidadas por Yuri Savai, e foi por isso que ele quis cumprimentá-las primeiro, mas foi então que Yuri reagiu assim. Da perspectiva dele, parecia que Yuri tinha medo deles. Nesse caso, ele não deveria estar se levantando para detê-los? Rai piscou. O que você está fazendo? Saia do meu caminho. Sem surpresa, o temperamento de Rai não era dos melhores, e depois do comentário de 5 segundos de Leonel, ele se sentiu como um sapo em uma frigideira. Ele estava quase perdendo o controle. Se não fosse por seu temperamento, por que ele e Yuri teriam tantas discussões? Zephyr franziu a testa, sem entender por que esse cara estava sendo tão agressivo. Capítulo 2709. Rai tentou passar direto por Zephyr, sentindo que o tempo estava prestes a chegar a zero. Ei! Zephyr estendeu a mão e colocou uma mão firme no ombro de Rai, sua carranca se tornando mais perigosa. Eu disse para parar. Essa é minha mulher ali. Quem você pensa que é? Rai congelou, piscando uma vez, depois uma segunda vez. A ansiedade em seu olhar diminuiu e no final, tudo que restou foi irritação. Ele não gostou nem um pouco da sensação. Seu coração afundou até o fundo do estômago e sua mente parecia estar girando. Ele nem sabia qual era a emoção, ela estava misturada com muitas coisas. Era raiva, mas não exatamente raiva. Tristeza, mas não exatamente tristeza. Até mesmo constrangimento, embora não exatamente isso. Ele tinha vindo aqui com seus irmãos, só para descobrir que a garota em quem ele pensava mais do que queria admitir estava com outro homem? Foi por isso que ela reagiu daquele jeito? Não foi o rosto dele, mas sim que ela estava envergonhada de ser pega em uma situação como essa? Não, do que ela teria que se envergonhar? Os dois eram tão teimosos que nunca realmente colocaram rótulos oficiais em seu relacionamento. E há quanto tempo eles não se viam? Mas ele pensou que as coisas permaneceriam as mesmas. Não permaneceram as mesmas da última vez? Ele literalmente morreu em uma guerra e desapareceu por décadas da perspectiva de Yuri, mas depois que eles se encontraram novamente ela agiu como se nada tivesse acontecido e que eles ainda estivessem juntos. Ele pensou que isso significava que ela era sua vida de qualquer jeito. Ele nunca disse isso, mas como ele poderia não ficar com um pouco de ciúme sobre o que Leonel e Aina estavam fazendo? Muitas vezes ele preferia sair com sua esposa do que com eles, e Rai não podia realmente culpá-lo. E agora, Rai estava confuso, com a mão de um estranho em seu ombro e muita hostilidade o cercando. Porque ela podia esperar décadas antes, mas agora pouco mais de um ano era demais. Era porque antes ela estava cercada por humanos que ela sempre menosprezava, e agora ela estava cercada por pessoas que ela achava que estavam no nível dela. Então ela podia realmente se soltar? Ela sempre foi arrogante assim. Seu filho da P. James começou a arregaçar as mangas como se estivesse prestes a queimar a casa da árvore, mas Leonel de repente apontou para seu peito. James olhou para baixo para ver o que estava errado, mas recebeu uma pancada no nariz. Por um lado, James se sentiu envergonhado por ter caído na piada de uma criança em idade pré-escolar e por outro, não conseguiu deixar de olhar para Leonel como se ele fosse um bastardo. Depois disso eu vou te dar uma surra, James sibilou. Você está livre para tentar, pilha curta. Como se... O sussurro de James parou em sua garganta. Ele estava tão acostumado a ser mais alto que Leonel, por tanto tempo ele tinha sido pelo menos 3 polegadas mais alto que o último. Mas Leonel não tinha mais do que 6'3" de veterano da academia, ele tinha quase 6 minutos e 1 segundo e 0, elevando-se sobre ele que ainda tinha 6'6". Vai se fuder, James murmurou. Leonel segurou a risada, acenando com a mão para todos e agarrando o pulso de Aina. Surpreendentemente, Aina reagiu antes mesmo de James, mas dessa vez, ele escolheu dar um passo para trás e deixar Rai lidar com isso.
Todos estavam presos no cubo segmentado por muito tempo. Eles se sentiam sufocados e muito dependentes dele. Não era que Leonel não quisesse que eles confiassem nele. Se dependesse dele, ele levaria todo o peso para si e carregaria seus irmãos e família até a linha de chegada. Mas ele sabia que eles não gostavam disso. Eles eram todos homens no final do dia, embora todos tivessem crescido juntos. A razão pela qual eram todos amigos tão próximos era porque compartilhavam uma afeição pela espinha dorsal um do outro. Se seus irmãos não tivessem espíritos tão ardentes, eles não seriam seus irmãos para começar. Claro, ele poderia chutar a bunda de Zephyr por Rai, mas Rai iria querer isso? Mesmo que ele não dissesse nada como normalmente não diria, isso não significava que não o comeria por dentro. Rai era seu ataque esquerdo, o homem que protegeu seu ponto cego por toda sua carreira no futebol. Ele tinha orgulho disso, mas ultimamente ele não conseguia proteger nada. Dito isto, quando ele foi levado longe demais, bang! Rai se moveu de repente, batendo a palma da mão no peito de Zephyr e puxando a mão que este havia colocado em seu ombro. Zephyr sentiu o mundo virar de cabeça para baixo ao seu redor e sua visão ficou turva. Milan assobiou, mas parecia que ele estava pitando um jogo em vez de torcer por Rai. E suas próximas palavras apenas confirmaram isso. Bandeira na jogada. Chamada de espera de livro didático. Você não pode puxar o braço dele desse jeito, gordinho. O grupo caiu numa gargalhada que foi abafada por sua própria piada interna. Não havia como as pessoas que não eram da Terra reconhecerem, mas isso não era um movimento de artes marciais nem uma técnica deste mundo. Esse era um movimento que apenas um jogador de linha ofensiva faria. Parecia teletransportá-los todos de volta para o campo. Zephyr estava um pouco desorientado. Ele pensou que tinha controle perfeito sobre Rai e não esperava cair de bunda assim. Levanta logo, porra. Vou te bater até sua mãe não te reconhecer, depois vou foder ela também. Zephyr ainda estava desorientado, mas quando ouviu isso, seus olhos brilharam de raiva. Os espirituais e meio-espirituais dos arredores estavam prestes a agir quando sentiram várias auras perigosas se fixarem neles. Naquele momento, eles sentiram como se tivessem sido encharcados pelo próprio suor. Capítulo 2710. Rai e Zephyr foram mandados voando para o pátio e para as terras gramadas que cercavam a casa da árvore, ou assim parecia. Era difícil dizer quem estava voando com quem porque a maneira como eles apertavam as mãos em volta do pescoço um do outro tornava impossível fazer isso. Eles colidiram com um estrondo, separando-se repentinamente quando Zephyr puxou uma lâmina. A aura de Rai ondulou e o mundo ao redor deles pareceu escurecer. O coração de Zephyr pulou uma batida, mas então 4 palmas de força de partículas caóticas apareceram no ar. Parecia que contas pretas prateadas de areia polida tinham se juntado para formar as encarnações das mãos de um demônio. Quase instantaneamente elas caíram. Rai ficou furioso. Seu filho da puta, você acha que pode me comer? Eu vou te dar um novo cu. Vamos ver se ela ainda gosta de você depois que sua cara virar um hambúrguer de carne. Zephyr rapidamente brandiu uma lâmina, força da água se acumulando em espirais ao redor dele enquanto ele começava uma dança. Infelizmente, qualquer dança que ele tivesse preparado foi completamente sufocada. 2 das palmeiras agarraram os rios serpenteantes de água e os rasgaram, enviando uma chuva de água benigna para os arredores. Ao mesmo tempo, as 2 restantes avançaram, uma batendo contra o chão com um bang, e a outra batendo em Zephyr. O mundo girava e gemia, o vento se movia com tanta velocidade e força, e a pressão do ar por si só deixava profundas trincheiras no solo. As 2 palmas da força terrestre de Rai colidiram ao mesmo tempo. O equilíbrio de Zephyr foi prejudicado pelo chão trêmulo, e isso o deixou incapaz de fazer muito mais do que pular para trás, na esperança de amenizar parte do dano. Ele não conseguiu. Sua lâmina se quebrou e seus órgãos internos tremeram, sangue escorrendo de seus lábios enquanto suas costas batiam contra a pele grossa de uma árvore. Seu corpo estremeceu quando ele escorregou para baixo, mal conseguindo vislumbrar Rai se cobrindo com uma armadura de partículas preto-prateadas brilhantes enquanto ele lhe dava um chute forte no peito. Droga, eu não sabia que ele podia ser tão gracioso, comentou Franco. Essa foi uma divisão quase perfeita, hein? Parecendo um ompa-lompa transformado em bailarina. Rai parecia não conseguir ouvir nada enquanto chorava com Zephyr. Reaja, droga. Seu pedaço de merda fraco, você não deveria ter 3 cabeças e 6 braços? Você acha que pode me chupar assim? Os punhos de Rai caíram como chuva, praticamente amassando Zephyr como massa. Este último já havia parado de lutar, mas Rai não pareceu notar, sua raiva aumentando como uma tempestade imponente. Quanto mais patético Zephyr era, mais irritado ele parecia ficar. Os espirituais e meio-espirituais ficaram em choque absoluto. Eles não tinham preconceito contra humanos, pelo menos não no sentido normal. Se não, por que eles iriam a um evento organizado por um? No entanto, eles ainda tinham seus preconceitos e naturalmente acreditavam que os humanos poderiam viver em harmonia com eles porque eles permitiam, porque eram almas gentis que acreditavam na igualdade para todos. Mas ver um meio espiritual ser espancado por um humano daquele jeito, e até mesmo o fato de ser Zephyr, que tinha se classificado bem na reunião dos reinos, parecia surreal. Àquela altura, a comoção finalmente alertou os que estavam mais dentro e Savai junto com Yuri saíram correndo. Os olhos de Yuri se arregalaram. Rai, o que você está fazendo? Ela correu para detê-lo. Essa voz só deixou Rai mais bravo. Droga. Se você proteger esse pedaço de lixo, eu juro que nunca mais falo com você. Yuri congelou, sem entender o que estava acontecendo. Ela olhou para Aina e Savai desamparadamente, tentando obter ajuda. Ela realmente não entendia.
Quanto a Zephyr, que pensou ter sido salvo, ele caiu em outro poço de desespero. Yuri não tinha vindo para ajudá-lo? Por que ela estava parada ali agora? Onde estava a ajuda? Rai pegou Zephyr pelo pescoço, respirando fundo antes de jogá-lo em direção a Yuri. Uma massa amassada de hematomas, ossos quebrados e sangue rolou até parar bem diante de seus pés, deixando-a sem palavras para falar. Aí está. Eu devolvi seu namorado inteiro para você. Você não deveria estar me agradecendo? Rai disse entre respirações ofegantes. Yuri piscou. Namorado? Rai congelou ou então tossiu. Ah, mal entendido, mal entendido. Yuri olhou para Zephyr e depois para Rai. Você? Rai correu para frente, passando por cima de Zephyr e cobrindo seus lábios com uma palma. Não faça isso. Se você disser o que quer dizer, então eu vou ter que ter uma resposta espirituosa. E então isso vai começar uma discussão que vai durar a próxima semana. Então vamos fingir que eu não disse nada, ok? Ok. Yuri de repente mordeu a palma da mão de Rai. Seu bastardo. Ela gritou depois de soltar os lábios. O que você acha que eu sou? Como a palma da mão não funcionou, Rai usou os lábios. Milan assobiou e James começou a gritaria, que era obscena demais para a ocasião. Quanto a Yuri, seus olhos se arregalaram, então sua raiva diminuiu um pouco, mas então ela voltou a se inflamar. Sentindo isso, Rai empurrou sua língua em sua boca e foi como se sua chama tivesse sido apagada novamente. Rai estava prestes a conseguir quando sentiu seus pulmões gritando. Ele levantou para respirar e colocou as mãos nos joelhos. Droga, uf. Espera um segundo. Uf. Esse bastardo era. Uf, sem vergonha. Uf. Yuri voltou à realidade e estava prestes a soltar outra torrente de xingamentos sob as risadas zombeteiras de todos, mas dessa vez não foi o ofegante Rai que a interrompeu. Houve um estrondo e então houve a aproximação de guardas. Leonel franziu a testa enquanto olhava. O pequeno esquadrão abriu caminho através dos portões, e seu líder também franziu a testa quando viu Zephyr encolhido em uma pilha com um casal de periquitos em pé sobre ele. Capítulo 2711. Leonel não reagiu imediatamente. Tecnicamente falando, esta não era sua casa, e ele também não tinha 100% de certeza da situação em andamento. Além disso, ele e Aina tinham vindo aqui usando máscaras, então suas intenções de ficar longe dos holofotes eram claras e óbvias. Ele não queria se meter em problemas se não fosse necessário. Embora ele não tivesse verificado as regras da cidade, este era um mundo maior onde o poder de uma pessoa comum provavelmente poderia destruir uma casa sem muito esforço. Nesse tipo de situação, não se poderia esperar que as regras fossem as mesmas da Terra. Isso era para dizer que Leonel não acreditava que eles tinham vindo aqui por causa da luta, especialmente porque tudo tinha acontecido em propriedade privada. Era provável que eles já tivessem planejado vir para esta casa desde o começo por qualquer razão, e simplesmente aconteceram de se depararem com esta situação. Guerreiros como eles não deveriam piscar para uma coisa tão infantil, mas por que eles estão franzindo a testa tanto? Por um momento, Leonel pensou que era por causa de Zephyr, mas Yuri também era uma meio espiritual, e quando ela não estava carrancuda, ela tinha o mesmo semblante bonito que a maioria dos descendentes espirituais tinha. Rai parecia um pouco deslocado, mas não era a ponto de eles ficarem tão chocados. Estou pensando demais nas coisas? Ou há algo que deixei passar? O arauto do grupo, alguém que Leonel havia identificado de longe muito antes de eles pisarem na cidade, desenrolou seu pergaminho como se estivesse verificando algo novamente. Que diabos são os métodos deles tão primitivos? Leonel balançou a cabeça. Ele se viu ficando irritado não por causa da situação em si, mas por causa de uma estranha e suja sujeira pairando no ar que ele não gostava nem um pouco. Ele tinha quase certeza de que isso estava relacionado à força dos sonhos, mas este era um mundo dos espirituais. Obter uma leitura das pessoas era muito mais difícil aqui. Os espirituais tinham uma compreensão da alma e da força da alma, e às vezes por extensão da força dos sonhos, que poderia rivalizar com os semideuses. Eles eram, sem dúvida, a raça mais próxima do status de semideus e eles produziram várias figuras de Deus em sua história. Até mesmo os comuns deles tinham grandes proteções contra outros bisbilhotando suas mentes, muito menos guerreiros experientes como esse grupo. Mesmo para Leonel, era difícil ter uma leitura deles e ele só conseguia seguir seu instinto. Sim, o arauto assentiu para si mesmo. Esta casa deveria estar sob a dupla propriedade de um humano e um meio espiritual, sim? Então você também deveria estar entre o censo. O humano pode, por favor, dar um passo à frente? Savai piscou, imaginando o que estava acontecendo. Joel subconscientemente deu um passo à frente dela quando viu que ela estava prestes a ir. Ele realmente não pensou sobre isso, apenas agiu por impulso. No entanto, Savai sorriu e deu um tapinha em seu braço para tranquilizá-lo. Olá, sou o humano que possui metade desta propriedade, Savai falou. O arauto lançou um olhar para Joel e depois voltou para Savai. Bom, por decreto do atual Lorde do nosso reino, o Lorde Coração de Brasa, todos os humanos devem se reunir na capital dentro de 15 dias. Quanto a quaisquer detalhes adicionais, eles serão explicados quando você estiver lá. O arauto fechou o pergaminho e então, com os guardas a tiracolo, seguiu para o que Leonel supo ser o próximo lar. Estranho, pensou Leonel. Depois de alguma hesitação, ele acenou com a mão. Antes que o arauto pudesse reagir, o pergaminho em suas mãos disparou e voou pelo ar, batendo na palma de Leonel com um pará satisfatório. Leonel desenrolou o pergaminho e deu uma olhada. Ele tinha uma proteção estranha que dificultava que ele usasse sua visão interna para bisbilhotar suas páginas antes, mas ele não conseguia se conter agora. Ele tinha acabado de sair de um conjunto de problemas e não queria se meter em outro logo depois de tirar o primeiro macaco das costas. Ao mesmo tempo, ele não podia ignorar qualquer situação em que Savai estivesse. Ele tinha uma afeição por Savai que vinha de longa data.
Quando se conheceram, ela era a parte mais agressiva, assumindo o papel atual de Yuri. Era engraçado agora que ele pensava nisso porque, considerando quão calma e gentil ela estava agora, era ainda mais óbvio o quão calculista suas ações anteriores tinham sido. Enquanto o antagonismo de Yuri era quase inteiramente baseado em explosões emocionais, Savai era inteligente e protetora. Ela agia como uma melhor amiga superprotetora porque sentia que precisava, não porque era apenas da natureza dela fazer isso. E isso dava à sua personalidade rugas interessantes que fascinavam Leonel. Claro, essa foi apenas uma pequena parte da razão pela qual Leonel tomou uma atitude. A verdade é que essas eram as amigas de sua esposa, e ela as tratava como irmãs. Assim como ele conhecia seus irmãos por toda a vida, ela cresceu com Yuri e Savai, a primeira das quais era sua irmã adotiva literal. Para ele, os problemas deles eram problemas dele. Com o pergaminho em mãos, Leonel percebeu as restrições com facilidade e uma luz de curiosidade acendeu profundamente em suas íris. De fato, era apenas uma lista de humanos e suas acomodações de moradia. Era basicamente apenas um censo sumário de apenas um grupo singular de pessoas. Mas não havia outra explicação para o porquê. Quando Leonel terminou de ler e memorizar tudo, o som de uma espada desembainhando ecoou em seus ouvidos. Mas ele não pareceu reagir muito a isso. Ele lançou um olhar e jogou o pergaminho de volta. No entanto, isso não fez o guarda-líder que tinha entrado e franzido a testa em primeiro lugar baixar a guarda. Mas isso também estava bom, porque Leonel não queria. Vocês não estão explicando, mas provavelmente todos sabem o verdadeiro motivo, certo? Capítulo 2712. Leonel não recebeu resposta. Em vez disso, recebeu um golpe de espada. No entanto, ele agiu como se nem tivesse visto. Aina de repente deu um passo à frente e lançou um soco. A luz da lâmina se estilhaçou como vidro no ar, chovendo com um eco de espadas cortantes. As pupilas do guarda se contraíram. Ele estava na 8ª dimensão, mas já estava no nível 4. Ele não entendia como o que parecia ser um humano poderia bloquear aquele golpe tão casualmente. Aina não usou nada além de sua força física, mas a luz da lâmina nem sequer atingiu seus dedos, quebrando-se apenas pela pressão do ar. Ela deu outro passo, os movimentos não diminuindo nem um pouco. Mais uma vez, era apenas sua destreza física, e ainda assim ela se movia como vento, borrando e distorcendo a luz ao seu redor até que ela apareceu diante do guarda em um instante. Bang! A visão foi chocante o suficiente para fazer os outros cambalearem. Aina não socou, não chutou, nem mesmo sacou uma arma. Ela simplesmente passou de uma velocidade extraordinariamente rápida para uma parada repentina. A pressão do vento do choque repentino por si só fez os guardas e o arauto voarem, agitando-se no ar como galinhas sem cabeça. No entanto, além de um leve choque, eles pareciam completamente bem. Embora esse fosse o ponto principal, Leonel e Aina nunca quiseram matá-los em primeiro lugar. Aina acenou com a mão e a força espacial de emulação convergiu em uma palma, envolvendo todo o grupo e o sustentando. Mesmo sendo um pouco desajeitados com a força do romance, eles simplesmente não eram páreo para ela. Eles podem ter estado na 8ª dimensão, mas como pessoas encarregadas de ir de porta em porta para entregar mensagens, como eles poderiam estar sequer perto do escalão superior desta sociedade? Claro, Leonel sabia o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam indo de porta em porta daquele jeito. O Lorde Coração de Brasa poderia facilmente ter enviado uma mensagem para toda a bolha ouvida por todos. Então por que eles estavam usando métodos tão primitivos? A resposta era óbvia, dissuasão. Eles queriam que os humanos que estavam convidando soubessem que eles sabiam quem eram, onde viviam e que poderiam até mesmo chamá-los pelo nome. Se eles não fizessem isso, alguns humanos poderiam ficar assustados, não ousando ir para a capital como instruído. Mas nessa situação, qual deles ousaria? Ao mesmo tempo, isso também ajudou os Corações de Brasa. Se eles simplesmente explodissem tal mensagem, eles seriam capazes de manter o manto de igualdade e justiça? Mesmo que eles não tivessem intenção de prejudicar os humanos que eles chamavam, a percepção pública poderia frequentemente fazer ou quebrar uma linhagem. Aterrorizados, os guardas só conseguiram explicar o que sabiam, e quando terminaram, Leonel simplesmente os deixou ir. Ele não estava preocupado com eles relatando esse assunto honestamente. Eles eram apenas soldados. Qual era a forma mais alta de autoridade com quem eles poderiam falar? E mesmo se falassem quão a sério eles levariam isso, especialmente se Savai realmente aparecesse no final. Esse é o motivo, no entanto? É apenas um motivo superficial? Ou há algo mais profundo? Leonel estava, na verdade, parcialmente inclinado a simplesmente levar todos embora e retornar à bolha humana. Não havia realmente necessidade de se envolver em tudo isso. Além disso, ele ainda tinha que lidar com os Godwins. Até agora, dos poderes humanos, o que restava do culto dos 3 dedos estava sob seu controle, o pavilhão dos sonhos estava sendo revitalizado, e as grandes famílias tinham desaparecido. Isso só deixou os Godwins como a única força com a qual ele ainda tinha que lidar. Claro, isso era em parte porque ele estava aproveitando sua lua de mel e em parte porque problemas continuavam surgindo de todos os ângulos. Mas a principal razão era que a habilidade de criação do rei estava além dele há muito tempo, então não havia nada que ele pudesse fazer sobre a formação protetora deles. Até agora. No entanto, onde havia perigo também havia oportunidade. E o que Leonel também tinha que considerar eram os sentimentos de seus irmãos e das irmãs de sua esposa. Se ele simplesmente os levasse embora e os trancasse novamente para sua própria segurança, eles apreciariam?
Ele os estava sufocando. Eles eram seu próprio povo também, com direito a tomar suas próprias decisões, mesmo que ele achasse que as dele eram as melhores. Então a bolha Maet será visitada pela bolha Kairos, outro grupo de espirituais de elite, e eles querem provar a viabilidade de seu caminho. Parece brincadeira de criança. A bolha Maet e a bolha Kairos eram as duas bolhas espirituais mais poderosas da existência. Havia outras, mas essas duas tinham os sangues puros mais fortes e estavam perto do topo. Ele não sabia muito sobre a história deles, mas apenas ouvindo as palavras dos guardas, parecia que ambas as bolhas sentiam que tinham uma grande chance de ascender aos reinos dos semideuses se unissem, mas a bolha Kairos sentia que os Maet estavam desperdiçando suas chances porque eles continuavam se casando com raças inferiores. Os Maet discordaram, acreditando que as mutações possíveis por meio de casamentos mistos poderiam dar a eles a centelha que estavam procurando para dar o próximo passo. Afinal, eles tinham muitos meio espirituais que eram tão poderosos quanto suas contrapartes espirituais. Os Kairos argumentavam que seus gênios mais fortes eram sangue puro por uma razão, e se eles combinassem suas linhagens, haveria grande esperança de um avanço dentro de uma ou duas gerações. Engraçado o suficiente, Leonel realmente concordou com os Kairos. Mas o que era estranho aqui era o fato de que os Maet estavam chamando seus humanos e meio espirituais para provarem a si mesmos aos Kairos. Isso soou ridículo. Alguém está brincando nas sombras, talvez? Leonel não tinha certeza, ele não tinha nenhuma evidência. A única razão pela qual ele sequer pensou nisso foi porque ele tinha visto a lista de rolos de mundos de Sonus. Isso o fez perceber exatamente a escala em que os poderosos jogavam, mesmo que eles estivessem entre a geração mais jovem, e foi também por esse pensamento que Leonel hesitou. Ir, ou não ir. Capítulo 2713. Lyra Coração de Brasa tem sido o assunto de grande discussão ultimamente. Após ficar em terceiro lugar, ela garantiu uma grande honra para os espirituais, mas enquanto todos os outros estavam comemorando seu sucesso, ela parecia ser a única que não conseguia. Sentada no parapeito da janela, o queixo apoiado na palma da mão e o olhar voltado para o mundo, sua respiração saía em um fluxo constante e lento. O vento pegava suas cortinas de gaze e agitava sua camisola rosa enquanto o sol se punha. A vitória dela foi algo bom para os espirituais, mas o resultado final foi que ela encorajou muitas pessoas. Apesar da clara lacuna que havia sido exibida, talvez tenham usado a desculpa de Aeryn como razão. Eles sentiram que se ela tivesse feito dupla com o espiritual, talvez em vez do terceiro lugar, ela poderia ter garantido pelo menos o segundo lugar, ou talvez, ela teria chegado muito mais perto do que parecia. O engraçado é que Lyra não acreditava que eles estivessem realmente errados. O problema era que eles colocavam a culpa nas coisas erradas. Em termos de habilidade e talento na criação de pílulas de força, ela não se acreditava inferior a ninguém abaixo dos deuses. Ela tinha visto os gênios dos semideuses agora e não estava impressionada. A lacuna entre eles não estava no talento, mas sim na amplitude do conhecimento. Se alguém tivesse todo o talento do mundo, mas nenhum método para aplicá-lo, então de que adiantaria? Mas era por isso que suas recompensas eram tão boas. Ela havia recebido uma receita de pílula de força padrão de 8ª e 9ª ordem. Se ela tomasse seu tempo para estudá-las, ela poderia fechar a lacuna. Só um pouquinho. Ela suspirou. Quantos projetos Celestia poderia estudar sempre que quisesse? E quanto a Verma? Havia apenas algumas lacunas que não podiam ser fechadas tão facilmente. Sua mente se voltou para Aeryn, mas a imagem foi imediatamente sobreposta por Leonel, e ela suspirou ainda mais profundamente. Ele era tão talentoso, mas até ele acabou perdendo tudo. Ela era mais esperta que a maioria. Como ela não conseguia ver que as regras tinham Leonel como alvo? E mesmo assim, ele ainda teria saído vitorioso se não tivesse essa fraqueza. Ela riu para si mesma. Seria uma fraqueza não ser perfeitamente proficiente em todas as profissões secundárias que havia? Ela balançou a cabeça. Honestamente, ela preferia a personalidade mais discreta de Aeryn. Ela não gostava dos holofotes. Era uma pena que Aeryn tivesse muitas preocupações, assim como ela. O fato de ele ter ousado vir como um pardal significava que ele definitivamente tinha uma espinha dorsal. Se não fosse por Leonel levando a maior parte da culpa, a discriminação que ele teria enfrentado teria sido absolutamente terrível. No entanto, diferentemente de Leonel, ele parecia apenas correr riscos calculados, enquanto Leonel era selvagem e se movia com abandono nu. Ele simplesmente tinha tanto talento e inteligência que as coisas na maioria das vezes funcionavam para ele. Até agora. Que engraçado. Eu fui de quase me casar com um humano, de volta a ser o peão de um casamento espiritual. Parecia que de uma forma ou de outra sua família estava decidida a mandá-la embora. O que é isso? Aeryn franziu a testa, olhando para a carta em sua mão. Ela exalava um cheiro que ele reconhecia muito bem, afinal, ele havia passado todos os seus dias na reunião de mentes por esse exato cheiro. Ele já havia lido o conteúdo da carta várias vezes, mas não acreditava nem por um segundo que Lyra a tivesse enviado. Tinha o cheiro dela. Tinha a letra dela. Até parecia uma série de palavras que ela poderia colocar em ordem, mas ela nunca enviaria, ele sabia. Ele tinha interagido com Lyra há apenas algumas semanas, mas sentia que a conhecia como a palma da sua mão. Ela era uma mulher quieta e reservada, beirando a timidez até, mas ela também era muito orgulhosa. Sua luta contra Aina, em um ponto em que ninguém mais ousou fazê-lo, deixou isso bem óbvio. Ela nunca enviaria uma carta como uma donzela em perigo, pedindo que ele viesse salvá-la. Alguém estava tentando atraí-lo para fora? Mas por quê? Ele franziu as sobrancelhas. Diferentemente da situação de Lyra, ele estava em uma ótima situação. Sua raça dos anões também estava comemorando, e ele estava no centro das comemorações, mas seu humor despencou de repente, porque ele sabia que não poderia cair em tal armadilha. O que ele poderia fazer mesmo se fosse?
Os espirituais queriam fazer uma cerimônia para mostrar o quão fortes seus humanos eram para provar um ponto. Que lugar ele teria em tal coisa? A Eren esmagou a carta e a queimou até virar cinzas, seu olhar vacilante. Droga! O vento soprava contra as paredes de seus aposentos, e seu olhar ficou sombrio. No final, Leonel escolheu ir para a capital. Sua curiosidade estava suficientemente atiçada e ele queria ver o que poderia estar reservado para eles. No pior cenário, ele sentiu que ele e Aina tinham mais de 80% de chance de recuar ilesos. Quando eles entraram na capital, ele imediatamente sentiu que a atmosfera era diferente. Máscaras não eram mais uma opção, então ele e Aina decidiram usar a emulação de força espacial para mudar seus rostos, esperando não encontrar ninguém capaz de ver através delas, pelo menos não até que pudessem sentir a situação. No entanto, eles já podiam sentir os olhares, não em direção aos seus rostos, mas em direção ao seu grupo em geral. E era claro e óbvio que isso era devido ao seu status como humanos. Não houve nenhuma hostilidade real, mas estava claro que todos estavam curiosos sobre o que poderia estar acontecendo. Logo, eles chegaram às suas acomodações e a noite passou. O dia seguinte chegou e todos foram escoltados para uma arena que parecia dividida em duas, não fisicamente, mas culturalmente. De um lado estavam sentados os anciãos do Bolha Maete e do outro estavam os do Kairos. Capítulo 2714. O Lorde Coração de Brasa se levantou de seu assento. Ao seu lado havia outro trono, o de um homem que parecia quase idêntico a ele. No entanto, esse homem não era um coração de brasa, mas sim uma pedra da lua, senhor da bolha Cairo. A aparência semelhante deles foi a primeira coisa que Leonel notou, porque ele não esperava que eles fossem parentes. De tudo que ele tinha ouvido, ele pensou que eles... Espera, os espirituais constroem seus próprios corpos, não é? Então poderia ser uma coincidência? Ou ambos usaram métodos semelhantes de construção? Ou eles fizeram isso de propósito? Mas por quê? Atrás do Lorde Coração de Brasa estava Lyra. Ela estava sentada ali em silêncio, sem dizer uma palavra. E atrás do Lorde Pedra da Lua, havia um jovem que estava igualmente silencioso. Era difícil entender alguma coisa daquelas pessoas, mas ele ouviu da conversa da multidão que o nome do jovem era Talion Pedra da Lua. Leonel não prestou muita atenção à reunião dos reinos, mas com sua memória, quando via algo era difícil esquecer, a menos que fosse tão densamente compactado quanto as informações na tábua da vida. Ele lembrou que o nome de Talion estava no ranking final dos 100 melhores. Lyra estava mal no top 30, apenas entrando. Mas Talion estava fora do top 10. Na verdade, ele e Rovan estavam pescoço a pescoço. Isso foi realmente um grande feito. Embora as classificações parecessem ser apenas para as raças mortais, dado o fato de que existências como o Tigre Espectral Branco e os Descendentes Coruja participaram, era óbvio que os semideuses também participaram, pelo menos no nome. Claro, esses participantes tinham linhagens tão finas que eram considerados mortais também. Mas isso não os impediu de dominar boa parte do top 100. Esses espirituais de sangue puro, no entanto, eram verdadeiramente mortais e, como tal, uma classificação tão alta ressaltava um nível excepcional de genialidade e trabalho duro. Talion estava sem dúvida entre este grupo. Claro, em termos de valor absoluto, era difícil dizer quem era melhor entre os dois. Isso porque Lyra, obviamente, passava muito tempo na criação de pílulas de força. Era natural que sua destreza em combate ficasse para trás. Olá a todos, o Coração de Brasa Lorde sorriu, seu belo semblante de barba aquecendo os corações da audiência. Dou as boas-vindas a todos. Manterei minha declaração breve. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando o que está acontecendo aqui, não se preocupem. Eu só quero me exibir um pouco como senhor deste nosso pequeno mundo. Nós vivemos em harmonia, independentemente da raça, por muito tempo, e eu quero mostrar nossas melhores qualidades para nossos visitantes hoje. Aqueles que tiverem um bom desempenho serão recompensados. Por favor, deem as boas-vindas a um dos meus lordes guardas, Alderian. Um senhor mais velho, vestido com o que parecia ser uma armadura de couro élfica aos olhos de Leonel, até mesmo com bordados de folhas, deu um passo à frente com um arco amarrado nas costas. No entanto, o mais interessante sobre isso não era sua armadura ou seu arco, mas sim sua aura. Ele era muito humano. Formem uma fila, gritou Alderian. Sua voz ecoou com tanto estrondo que o estádio tremeu. Quando o Lorde Coração de Brasa se sentou, ele riu. Alderian, vá com calma com eles. Eu escolhi humanos não treinados por um motivo. Sim, Vossa Senhoria. Mesmo em resposta, a voz de Alderian ainda estava retumbante. Ele era exatamente o homem militar educado, e muito rapidamente sua abordagem aos olhos de todos passou de autoritária para apenas natural. Os olhos de Leonel se estreitaram. O grupo de humanos que foi chamado para a frente se alinhou. Leonel percebeu agora que todos eles eram realmente muito jovens, mas não jovens demais. Nenhum deles era adolescente, mas nenhum deles era de meia idade ou mesmo na casa dos 30 ainda. Ele tinha visto a lista, mas não tinha como decifrar isso até esse exato momento. Bem, a menos que ele tivesse tomado seu tempo para seguir o arauto e seus guardas ao redor. Isso obviamente tirou uma ideia da mesa. Eles não estavam aqui para genocidar todos os humanos, ou então por que se preocupar em convocar apenas uma pequena fatia demográfica dentro deles. Mas mesmo assim, essa ideia nunca fez sentido para começar. Se eles soubessem onde todos os humanos estavam localizados, por que não enviar assassinos? Mesmo que o mundo fosse preconceituoso, eles não matariam um grande grupo de pessoas apenas por sua raça. Isso não cairia bem para ninguém e os faria parecer fracos. Leonel recostou-se, reclinando-se um pouco em assentos que eram bem caros. Ao seu lado, estavam Aina e seus irmãos. Bem, além de Joel que tinha descido até lá. Ninguém pareceu notar que seus números tinham um mais um. Ou isso, ou eles não se importavam.
Joel, Savai e os outros humanos se alinharam. A voz de Alderian ressoou e outra linha de meio espirituais apareceu. Leonel levantou uma sobrancelha. De onde eles vieram? E por que formar um censo de humanos, mas não estender o mesmo para os meio espirituais? Yuri obviamente não estava lá embaixo, ela estava sentada ao lado de Aina. As duas mulheres pareciam nervosas porque, assim como Leonel, elas tinham suas próprias perguntas. Nada disso fazia sentido. Se eles queriam fazer uma troca de humanos e espirituais para mostrar a harmonia do mundo, por que escolher humanos não treinados? Eles não são treinados? Leonel pensou, estreitando os olhos. Se eles têm censos tão detalhados, então eles certamente sabem que Savai participou da reunião dos reinos. E embora ela não tenha chegado nem perto da penúltima rodada ou das finais, ela ainda passou nas preliminares. Será que eles não escolheram apenas especialistas jovens, mas também aqueles que tiveram um bom desempenho na reunião dos reinos? As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Arion passou na rodada preliminar da reunião dos reinos em sua segunda luta. Venha para frente. Um jovem com uma expressão severa deu um passo à frente, seu rosto ainda imerso em confusão, assim como os demais. Capítulo 2715. Arion olhou para o velho Lorde Guarda, mas este já havia começado a falar novamente. Faelon passou na rodada preliminar da reunião dos reinos em sua segunda luta. Avançar. A rodada preliminar deu a todos 3 chances de vencer uma única batalha. Contanto que vencessem uma, eles poderiam passar para a próxima rodada. Dizer que alguém havia passado na segunda luta significava que eles haviam perdido uma antes de passar para a próxima. O fato de ambos parecerem ter o mesmo histórico mostrou que a bolha Maete pelo menos não estava formando uma dupla injusta e que deveria ser uma batalha justa. Vocês dois vão lutar. O vencedor será baseado em um sistema de marcação e suas armas, caso precisem, serão fornecidas, pois serão cegas. Uma marcação será baseada na minha contagem e cada batalha durará 1 minuto no total. Agora, de que armas, se houver, você precisa? O meio espiritual falou primeiro. Vou levar um sabre. O velho Lorde Guarda olhou para Arion. Eu pegarei uma lança. Bom, logo os dois pegaram suas armas sem corte e se enfrentaram. Começar. Os dois dispararam para frente. 1 minuto parecia pouco tempo, mas, na realidade, para existências da 7ª dimensão do seu calibre, era o suficiente para trocar centenas de movimentos e até mesmo decidir um vencedor, se um fosse superior o suficiente. Um choque de lança e sabre ressoou. As armas tinham um peso claro, e toda vez que elas caíam uma na outra, seus corpos se curvavam enquanto o vento batia como um trovão. Rapidamente, os dois desencadearam uma série de ataques, esquecendo-se quase instantaneamente do tempo que lhes era concedido. Arion parecia claramente um viciado em batalha. Seu olhar até ficava um pouco turvo enquanto ele se perdia. Ora, Alderian falou. Arion não pareceu ouvi-lo e atacou com a ponta cega de sua lança cravada no estômago de Faelon. O meio espiritual sentiu todo o ar de seus pulmões sair de seu corpo, seu tronco se curvando em forma de U enquanto ele era lançado para trás. Ele caiu pesadamente sobre um pé e um joelho, olhando para Arion e parecendo que ele poderia continuar. Chega, a voz de Alderian ecoou, tirando Arion de seu estado estranho. Arion piscou e abaixou lentamente sua lança, olhando ao redor, confuso, como se tivesse esquecido onde estava por um momento. Por sorte, sua lança não tinha sangue, pois a ponta cega não havia penetrado na pele. Mas os pensamentos de Arion voltaram à mente e seu rosto empalideceu. Ele se curvou apressadamente na direção de Faelon, não em subserviência, mas em pedido de desculpas. Desculpe, eu me perdi. Por favor, me perdoe. Faelon bufou de infelicidade, mas acabou grunhindo em aceitação. Alderian franziu a testa sob seu capacete de couro, mas como Faelon havia deixado passar e não houve golpes letais, ele escolheu deixar passar. No entanto, ele havia escolhido fazer isso principalmente porque sua senhoria havia dito para ir com calma com eles. Se esses fossem campos de treinamento militar, ele já teria enviado Arion para ser chicoteado. Eles não precisavam de canhões soltos no exército. Era assim que você acabava com irmãos mortos. A troca de tags ficou em um total de 163 a 148. Faelon vence por uma margem estreita. Arion abaixou a cabeça e recuou enquanto Alderian chamava o próximo par. Sério? Leonel falou em voz baixa e fria. A única pessoa que o ouviu foi Aina, e ela olhou para ele com um brilho estranho nos olhos também. Conforme as batalhas continuavam, de tempos em tempos, alguns saíam da linha como Arion fez, mas não era muito frequente. Às vezes, isso ocorria apenas uma vez a cada 5, às vezes apenas uma vez a cada 100, e as situações eram sempre diferentes, enquanto o resultado final era exatamente o mesmo. Depois de 300 lutas, os meio espirituais venceram quase 200 delas e dessas 300, 11 humanos saíram da linha. Cada batalha era acirrada sem falhas, geralmente em até 50 combates. E mesmo esse limite máximo só ocorria quando a dupla era forte o suficiente para trocar pelo menos 500 golpes por minuto. No entanto, Leonel já havia entendido o que estava acontecendo depois do primeiro. Ele apenas se sentou e observou em silêncio, sem dizer uma única palavra, enquanto sua expressão era ilegível. Se ele tivesse prestado atenção à reunião dos reinos, ele teria percebido o que estava acontecendo antes mesmo dos primeiros golpes serem trocados. E isso porque ele tinha quase certeza de que os registros dos meio espirituais, no mínimo, não passavam de uma farsa. Nem foi difícil inventar isso. Era até possível que esses meio espirituais nunca tivessem participado da reunião dos reinos para começar, só para garantir que não houvesse deslizes. Eles eram muito bons, honestamente. Eles estavam até envoltos em runas ocultas e artes da força que podiam limitar seu poder para que não fosse óbvio. Mas não havia dúvidas na mente de Leonel de que cada meio espiritual que se aproximava era, na verdade, muito mais poderoso do que seu oponente. Quem poderia memorizar trilhões de rostos, muito menos em quais rodadas eles se apresentaram?
todos aqui tinham que acreditar na palavra dos espirituais. Até Lyra simplesmente presumiu que estava sendo dita a verdade. E qual era o propósito? Fazer os humanos parecerem bárbaros que não conseguiam nem seguir regras simples. Savai acumulou um total de 47 vitórias, não conseguiu chegar à penúltima rodada. Avance, por favor. A essa altura, havia um toque de irritação nas palavras do velho Lorde Guarda, e sua cadência era muito mais mordaz. Caladon acumulou 44 vitórias no total, não conseguiu chegar à penúltima rodada. Avance, por favor. Vocês dois têm 1 minuto. Da próxima vez que alguém sair desse tempo, não me culpe por ser indelicado, Vossa Senhoria. O Lorde Coração de Brasa riu e acenou com a mão. Eles são apenas crianças sendo crianças. Comecem. Alderian gritou. Capítulo 2716. Savai se firmou, abaixando a cintura em uma postura que parecia uma arte marcial que Leonel já tinha visto em muitos filmes antes. Suas palmas estavam voltadas para o oponente e seu olhar parecia tranquilo. Leonel percebeu naquele momento que nunca se preocupou em aprender muito sobre o estilo de luta de Savai. Ele nem sabia qual era seu índice de habilidade. Embora, falando honestamente, ele também não conhecesse o de Yuri. Tudo o que ele sabia foi imposto a ele em algum momento aleatório ou outro, enquanto Savai estava perdida para eles por um longo tempo após a metamorfose. Ele sempre se perguntou como essa garota havia sobrevivido. Assim como Leonel depois de ver Aina matar alguém com um braço no peito, Savai se afastou de Aina e Yuri. Ao contrário de Leonel, em vez de voltar em apenas alguns dias para o que era basicamente a mesma linha de base, Savai levou anos para realmente superar isso. Na verdade, se não fosse por experimentar as dificuldades que ela teve, era improvável que ela tivesse superado isso. Foi preciso realinhar suas visões de mundo e entender que viver nesse tipo de ambiente significava que o assassinato não era mais um erro objetivo. A batalha começou e os braços de Savai se moveram. Um delicado fio de ar parecia se mover com ela, seguindo as pontas dos seus dedos e deixando rastros de uma energia nebulosa em todos os lugares que ela se movia. Seus braços deixaram imagens residuais no ar, apesar do ritmo lento, e quando ela acelerou de repente, ela pareceu magicamente ignorar a lança do meio espiritual e golpear seu peito. O meio espiritual cambaleou um passo para trás, um pouco surpreso, mas sua lança não foi lenta, dançando em uma tentativa de contra-atacar. Mas sua ponta cega atravessou o braço e a perna de Savai como se fossem apenas ilusões e uma segunda palma pousou bem no mesmo lugar. Savai e o jovem deveriam estar em pé de igualdade, mas rapidamente ficou óbvio que por alguma razão, o jovem não era páreo para ela. Leonel, que estava lá em cima, percebeu o problema instantaneamente. Que índice de habilidade interessante, deve ser único. Ela deve ser parecida com Ena. O estilo de artes marciais que Savai estava usando era muito parecido com Kung Fu, era fluido e também não parecia ter muita força ou não. Na prática, pelo menos na Terra, apenas um leigo afirmaria que o Kung Fu era uma arte mortal para começar. Savai praticava artes marciais? Leonel perguntou a Aina. Embora ele perguntasse, ele já sabia que a resposta era não. Se Savai tivesse praticado artes marciais na juventude, o Kung Fu teria sido a última que ela escolheria como base de seu combate. Não, Aina balançou a cabeça. Leonel assentiu. Era o que ele esperava. Era mais provável que Savai não tivesse nenhuma experiência e apenas usasse quaisquer métodos que tivesse visto antes, esperando que funcionassem. Mas o que ficou claro foi que ao longo dos anos, qualquer método que ela estivesse usando aqui não era Kung Fu, mas sim um método criado por ela mesma, porque, embora tivesse a forma em função, não era nada parecido com Kung Fu. Quanto mais Savai lutava, maiores os redemoinhos de energia ao redor dela se tornavam e mais poderosos eram seus golpes. No final, tornou-se semelhante a uma barragem sem fim. Nesse tipo de situação, no entanto, combatentes corpo a corpo estavam em desvantagem. Isso porque eles estavam acostumados com suas mãos sendo letais. Então não era como se eles pudessem neutralizar seus ataques sem também recuarem sua força usual para começar. Mesmo nessa situação, porém, chegou um ponto na batalha em que os pés do jovem não conseguiam nem tocar o chão, sendo atingido tantas vezes em sequência que sua língua ficava pendurada para fora da boca e ele era continuamente lançado no ar. Ela se perdeu. Leonel pensou sem dizer uma palavra. Como esperado, o som nauseante de osso quebrando ecoou e o meio espiritual soltou um grito de gelar o sangue. Ora! Gritou Alderian. Infelizmente, o movimento fluido dos golpes de Savai continuou, com 3 ataques irrompendo antes que ela piscasse, percebendo o que tinha feito. Bang! 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 Savai bateu um pé e recuou quase para fora do instinto. Ela nem precisou ver isso chegando, mas sentiu a aura de Alderian irrompendo antes mesmo de vê-la. Eu disse chega. O temperamento de Alderian transbordou e sua voz estrondosa sacudiu o estádio. Uma torrente furiosa de força disparou em direção a Savai, fazendo com que sua expressão mudasse. Ela levantou as mãos para se defender, mas estava apenas na 7ª dimensão enquanto Alderian estava na 9ª. Embora este último obviamente não tivesse usado sua força total, e também não estivesse tentando matá-la, não havia como ela. Uma figura alta apareceu diante dela, brandindo uma alabarda que brilhava com um tom vermelho escuro sob a luz do sol poente. Bum! A aura de Joel disparou como um pilar nos céus antes de se concentrar em uma aura de lâmina tão profunda que o espaço pareceu se dividir em 2 ao mesmo tempo. A aura foi dividida e catapultada em direção a Alderian, dividindo a arena em 2. No entanto, antes que pudesse atacar o velho Lorde Guarda, ela se dissipou em fios de energia. Você está bem?
Joel se virou para Savai, que estava sorrindo amargamente. Ela olhou nos olhos dele e de alguma forma se sentiu feliz e desamparada ao mesmo tempo. Leonel se levantou, pronto para deixar a arena. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não tinha intenção de fazer nada para impedir. Esse plano deles provavelmente teve vários estágios e este provavelmente foi apenas um de uma longa lista de muitos que já haviam ocorrido e provavelmente ocorreriam no futuro. No momento ele não tinha intenção de se envolver. O Senhor da Pedra da Lua se levantou e balançou a cabeça no mesmo instante em que Leonel o fez. Acho que é o bastante, irmão Omeron. Eu já vi. Se você acha que esse é o caminho a seguir, direi apenas que minha bolha não será capaz de tolerar isso. O Lorde Coração de Brasa franziu a testa. Isso, você não pode ficar realmente bravo com o que é só uma pequena briga, certo? Não há necessidade de discutir esse assunto aqui, vamos voltar e... O Lorde da Pedra da Lua acenou com a mão. Não, está tudo bem. Eu já tinha visto suas verdadeiras faces pela barbárie de seu número 1. Não quero mais me envolver nesse assunto. Os passos de Leonel pararam. Ele não olhou para trás imediatamente, provavelmente tentando controlar seus impulsos. Ele não deveria estar aqui. Ele não deveria se envolver. Provavelmente não foi inteligente fazer isso e não era lugar dele fazer isso. Ele ainda não sabia qual era o propósito de tudo isso. Havia uma chance de que pudesse ser um plano maior posto em movimento para atingir humanos em geral, mas ele tinha pouca evidência disso. Eu realmente deveria ignorar isso. No ambiente silencioso, mesmo com Leonel sussurrando, muitos em sua sessão o ouviam. Eu realmente deveria. Ele sussurrou novamente. O Lorde Coração de Brasa franziu a testa. Número 1 classificado? De repente seus olhos se iluminaram em realização. Irmão, suas palavras são muito. Não vou mais discutir esse assunto. A cabeça de Leonel virou-se lentamente para trás, com um brilho assassino refletindo dentro dela. Capítulo 2717. Qual foi a coisa mais inteligente a fazer? Isso era óbvio. Vire-se. Finja que não ouviu nada. Suponha que os lords lá em cima quisessem dizer algo diferente de chamar sua esposa de Bárbara. Todas eram boas opções. Mas ele já vinha fazendo a coisa certa há muito tempo. Foi inteligente mandar sua esposa convidar outro homem para um encontro. Foi inteligente fazê-la lutar sozinha na reunião dos reinos. Foi inteligente fingir ignorância e incompetência no reunião de mentes. Todas essas coisas eram inteligentes, fizeram sua jornada progredir ainda mais, minimizaram as baixas e as únicas pessoas que sofreram foram aquelas com quem ele não dava a mínima ou seus inimigos. Todos inteligentes. Todos muito inteligentes. Leonel sentiu uma mão agarrar a sua. Ele olhou para baixo e viu Aina olhando para ele, sorrindo tranquilizadoramente. Ela não se incomodou nem um pouco com o comentário, ela realmente não se importava. O que lhe importava era quando as pessoas diziam que ela não era digna de ser esposa de Leonel, mas certamente não estavam dizendo isso agora. Quanto a todo o resto, era apenas fofo e sem importância. Quanto à questão do reunião de mentes, ela realmente não se importava com isso também. A única razão pela qual ela queria participar era puramente para se vingar de Minerva pelo que ela estava fazendo com seu marido. Quanto aos holofotes em si, ela não se importava com isso e nunca se importaria. Seu único objetivo na vida costumava ser destruir a família Brasinger. Agora ela tinha dois. Um permanecia o mesmo, e o segundo era viver uma vida feliz com Leonel. O Senhor da Pedra da Lua deu um passo no ar e pareceu desaparecer diante dos olhos de todos, sem olhar para trás. O Lorde Coração de Brasa suspirou. Minhas desculpas a todos. Comecei este assunto com boas intenções, mas parece que calculei mal alguma coisa. A harmonia entre as raças é algo que sempre vi como digno de proteção, e continuarei a fazê-lo. Foi naquele momento que Talion se levantou de seu assento, aparentemente preparado para ir atrás de seu pai. Mas depois de um momento ele hesitou e então falou. Eu entendo sua intenção, Lorde Coração de Brasa, mas há algumas coisas que não podem ser mudadas. Eu estava lá naquele dia. Eu vi essa Aina Morales massacrar milhares em massa, indefinidamente por meses a fio. Muitas pessoas a viram entrando na arena cada vez mais cansada, mas ninguém sabe que foi devido às atrocidades que ela mesma cometeu. É improvável que seja culpa dos humanos, mas há certos laços do passado que não podem ser ignorados. Com um olhar penetrante, Talion parecia estar prestes a sair também. Havia um silêncio denso pairando no ar, um silêncio que parecia que duraria muito tempo, já que o Lorde Coração de Brasa parecia ter perdido as palavras por um momento, incapaz de refutar a declaração. Era óbvio para todos a que Talion estava se referindo, mesmo sem ele soletrar. As cicatrizes que as bestas do vácuo, as bestas divinas da destruição, deixaram, eram profundas e firmemente entrincheiradas. Era simplesmente impossível escapar delas. Talion também deu um passo no ar, se levantando e aparentemente prestes a alcançar seu pai. Mesmo depois de vários segundos, o Lorde da Pedra da Lua ainda estava na mira de todos os presentes. Ele não parecia estar com pressa, saindo vagarosamente pelo ar como se estivesse personificando um suspiro. E foi então que aconteceu. Algo dentro de Leonel estalou e ele agarrou o ar. Uma tempestade rugindo de força estelar escarlate e força emulação espacial pulsou para a vida, exalando a majestade do estado de vida com mais fervor do que ele já tinha sido capaz de replicar até agora. Um arco se formou em sua cabeça e seu corpo brilhou com luz, toda a seção de assentos quase desabando sob sua repentina demonstração de poder. As expressões dos lords mudaram, mas já era tarde demais. A flecha era tão rápida e cruzava o ar com tanta beleza que sua letalidade só se manifestou de fato quando atingiu o alvo. Bang! A cabeça de Talion explodiu em uma chuva de sangue e tripas. O cabelo de Leonel dançava sob o poder ondulante de sua força, sua fúria praticamente tomando forma tangível. Sua força dos sonhos era tão poderosa que aqueles em seu entorno imediato sentiram seus olhos ficarem vermelhos também, quase como se a fúria de Leonel fosse deles. Vez
A voz de Leonel ecoou pela arena, uma maleficência latente dentro deles. A fumaça que saía de seus pés e do canto dos olhos faiscava e dançava com chamas ocultas. As camadas de espaço ao redor dele faiscando também como se pudessem entrar em colapso a qualquer momento. Os olhos de Lyra se arregalaram. Ela não reconheceu esse homem, até mesmo sua voz havia mudado, mas por algum motivo, ela tinha quase 100% de certeza disso. Ela sentiu que estava olhando diretamente para o homem que só poderia ser Leonel Morales. Leonel deu um passo e aterrissou na arena. Era uma distância de quilômetros, e ainda assim ele fez parecer que era tudo uma brisa. O choque de todos nos arredores era tão palpável que nem mesmo os lords sabiam como reagir, muito menos as pessoas nas proximidades. Eles apenas assistiram enquanto ele arrasou uma mão com garras e de repente a deslizou para baixo, rasgando a pedra dura. As costas e o braço de Leonel flexionaram-se enquanto ele se levantava violentamente. Páreo. O Lorde Coração de Brasa pareceu finalmente voltar à realidade, mas já era tarde demais. O terreno da arena foi destruído, revelando uma arte da força pulsante que exalava um cheiro forte de sangue. Capítulo 2718. Uma coisa era que uma Force Art estivesse bem escondida, mas outra coisa era que ela fosse capaz de atingir um subconjunto específico de pessoas e não outro. Na estimativa de Leonel, a melhor chance de fazer isso era com as armas que eles distribuíram. Mas então o que eles fariam com aqueles como Savain que não precisavam delas? Se a arte da força estivesse escondida na arena, no entanto, era um problema. Em uma batalha, quem poderia garantir quem ficaria onde? E mesmo quando você começa em um local, você pode facilmente acabar em outro. Isso significava que o tamanho ou a localização da Force Art também não poderia ser a resposta. A melhor maneira parecia ser usar um método direcionado, um em que um especialista em força dos sonhos empurraria e cutucaria intencionalmente os combatentes humanos para fazê-los passar da linha. No entanto, isso era muito difícil. Brincar com a força dos sonhos de alguém era uma tarefa difícil, e exigia conhecer e entender a pessoa intimamente. Você também não podia simplesmente fazer uma pessoa que era naturalmente reservada e controlada como Savain, de repente surtar sem motivo também. Para algo assim, você precisaria de um método muito mais permanente como o poder do Rei de Leonel, por exemplo. Mas isso obviamente não era o que estava acontecendo aqui também. E isso deixou isso. Abaixo, havia fluxos de sangue, movendo-se por canais que, no geral, formavam o rosto de uma arte da força. Era uma visão chocante, e uma que enchia o ar com um fedor fétido. E era quase todo sangue humano, disso Leonel tinha certeza. Ele nunca tinha ouvido falar de tal método, mas teoricamente era possível, especialmente com uma linguagem de arte da força criada especificamente para esse propósito. Era uma force art marcada com sangue humano, resultando em seus efeitos sendo úteis apenas contra humanos. E assim, sem o efeito amortecedor da pedra da arena presente, todos os combatentes humanos, e aqueles nas arquibancadas, todos começaram a tremer. Seus olhos ficaram vermelhos e intenção assassina disparou deles em todas as direções. Muitos até perderam o controle de suas forças, atacando o ar e aqueles ao redor deles. Leonel bateu a laje de pedra com tanta força que, embora ela se encaixasse perfeitamente em seu local original, rachaduras se espalharam descontroladamente em todas as direções. Ele não foi afetado pelo fluxo de sangue da arte da força, ninguém aqui era digno de atacar sua mente, muito menos influenciá-la. No entanto, ele não precisava que ela ficasse absolutamente furiosa. A aura daquele sangue era clara para todos que o sentiam. Era sangue humano. Esta não era a Terra, onde os pensamentos das pessoas eram lentos. Se qualquer uma das pessoas mais comuns aqui fosse levada e jogada na Terra, mesmo que tivessem sua força selada, seriam semelhantes às maiores mentes que já existiram. Leonel não precisava dizer nada. A verdade era clara o suficiente. Realmente era infinita. A besteira era apenas contínua. Mas ele também percebeu algo. Ele já havia prometido a Aina que não iria atrapalhar a felicidade deles pelo bem do que estava acontecendo no mundo todo. E nesse caso, por que ele deveria ser forçado a engolir queixas também? Naquele momento, Alderian já havia se movido. Desde o primeiro instante em que seu senhor havia dado o comando, ele o havia feito. Ele ficou abalado com o que viu e sentiu sob aquela laje, mas ele era um militar até o âmago de seu ser. Ele recebeu uma ordem, então ele a executou. Não havia mais nada em que pensar. Sua velocidade era excepcional, e a pressão do vento de Leonel batendo a laje de volta não fez nada para abalá-lo. Na verdade, a razão pela qual ele conseguiu ficar ali, sem ser afetado em primeiro lugar, era dupla. Primeiro, ele era muito poderoso. Mas segundo, porque os humanos que não estavam lutando não foram afetados. A eficácia da arte da força foi claramente ajustada para que ela só fosse efetiva em estado de luta ou fuga. Naquele momento, a velha mão do Lorde Guarda já apareceu diante de Leonel, sua lança disparando para fora depois de aparecer em sua mão. No entanto, ele tinha apenas começado a empurrá-lo quando ele se quebrou e caiu em uma corrente de vento forte, tornando-se nada mais do que partículas de cinzas. Leonel olhou para ele enquanto o velho parava em choque. Mesmo assim, ele era um homem que tinha passado por muitas batalhas. Ele jogou fora o que restava de sua lança e continuou em frente com uma palma. Ajoelhe-se. Leonel rugiu. Naquele momento, a força dos sonhos irrompeu ao redor dele. O rosto de um fantasma demoníaco apareceu saindo de dentro de seu rosto e rugindo para o velho Lorde Guarda. O demônio pulsava com um tom carmesim, formando chifres e pairando diante do rosto de Leonel quase como uma máscara. O índice de habilidade do rei Alexandre e uma técnica que ele havia herdado de Sonus se fundiram em uma só, quase com sua crescente aura de espírito do mundo. No instante em que a palavra saiu de sua boca, o espaço se partiu como vidro, e o velho Lorde Guarda caiu de joelhos com tanta força que ele poderia muito bem ter quebrado as rótulas. A máscara demoníaca desapareceu lentamente do rosto de Leonel, e ele olhou para cima. Com um aceno de mão, o que restou do corpo de Talion disparou em sua palma. Leonel socou e o coração de Talion foi arrancado, ou assim parecia.
Em vez disso, a alma de um príncipe espiritual que tinha acabado de perder seu corpo jazia ali, crepitando e tremendo. Só vou te perguntar isso uma vez, Leonel disse friamente, um vento frio invadindo a arena, tanto que a temperatura despencou. Quem te disse para caluniar a raça humana? Leonel não precisou explicar o que quis dizer com uma vez. Fale qualquer mentira e sua vida acabará aqui e agora, com todo o seu potencial sendo destruído pelas mãos de um homem que ele nem conhecia. Capítulo 2719. Leonel estava com ondas de força emanando dele, a vida e a morte de Talion em jogo conforme seu capricho. Depois de ver a cabeça de Talion explodir daquele jeito, até mesmo seu próprio pai ficou em um estado atordoado e assumiu que ele estava morto, muito menos todos os outros. Ninguém esperaria que Leonel fosse de alguma forma capaz de controlar sua força a ponto de realmente viver por esse momento, mas ainda mais importante do que isso, ele não tinha ideia de como Leonel conseguiu lidar com o velho Lorde Guarda. O Lorde Guarda estava obviamente na 9ª dimensão, ou então ele não poderia ter tal posição para começar. A suposição óbvia deles era que Leonel tinha que estar nesse nível também, mas eles não conseguiam ver através de sua dimensão como se ela estivesse sendo obscurecida por algo. Mas isso não fazia sentido. Um humano com um tesouro que poderia obscurecer os sentidos dos espirituais? Isso não fazia sentido algum. Abaixo do nível semideus, os sentidos dos espirituais eram inigualáveis, e essa foi parte da razão pela qual Leonel não precisou explicar nada depois de revelar o que havia abaixo da arena. Mas além disso, mesmo comparados a alguns semideuses, eles eram melhores nesse aspecto. Não fazia sentido algum. A alma de Talion tremeu, o medo se infiltrando em seus ossos. Sem a proteção de seu corpo, a influência da força dos sonhos de Leonel sobre ele disparou para um nível completamente novo, e ele mal conseguia formular pensamentos sem sentir um grande medo apagá-los para uma lousa branca e limpa. Ele não conseguiria responder a pergunta mesmo se quisesse. Solte meu filho. O semblante do Senhor da Pedra da Lua finalmente se tornou malévolo, uma pressão avançando em direção a Leonel como uma maré. No entanto, naquele momento a palma de Leonel apertou para baixo e Talion soltou um grito horrível. A alma deste último foi rachada como vidro, a apenas alguns momentos de se dissipar para sempre. Da próxima vez que você falar fora de hora, eu vou esmagar seu filho. Eu disse solte a mão oi. Bang. A mão de Leonel apertou e a alma de Talion se despedaçou, os últimos ecos de seus gritos enchendo os céus. O Senhor da Pedra da Lua congelou. Ele não esperava que Leonel realmente fizesse isso. Deveria ter sido um impasse. Seu filho ainda deveria estar bem. Tudo deveria estar bem com o mundo, tudo. Não, não. Ele não queria acreditar. Não fazia sentido algum. Como Leonel iria ameaçá-lo sem seu filho? Como ele iria proteger sua vida? Como? O Lorde da Pedra da Lua soltou um uivo cheio de fúria. A força de um especialista da 9ª dimensão era poderosa, mas tudo era relativo. No passado, Leonel não era nada mais do que uma formiga diante dos humanos dessa laia. E agora, era inteligente que um espiritual. Não, um espiritual de sangue puro estivesse em outro nível completamente. A arena rachou em suas fundações e um terremoto estrondoso sacudiu a cidade. Parecia que se o Senhor da Pedra da Lua quisesse, ele poderia fazer o mundo inteiro colapsar em um instante. Ele nunca pensou que as coisas acabariam assim. Ele tinha sido tão descuidado. Se ele não tivesse ido embora sem seu filho, se ele tivesse apenas ficado um pouco mais perto, se eles tivessem escolhido fazer esse pequeno show de forma diferente, ou se ele não tivesse amarrado seu filho e o deixado ficar ao lado do Lorde Coração de Brasa. De todos os caminhos desviantes que ele pensou, nenhum estava relacionado a não falar mal da esposa de Leonel. Parecia tudo tão simples. Não eram apenas algumas palavras? Não eram. Eles eram maliciosos ao extremo, ligando o aparente barbarismo de sua esposa a uma conexão com as bestas do vácuo. O que exatamente eles estavam tentando dizer? Se esse tipo de narrativa decolasse, quantas pessoas começariam a pensar que era seu dever moral varrer os humanos da face da existência novamente? Quantos ataques e guerras eles enfrentariam? Quantos especialistas começariam a apontar suas lâminas para eles? Mesmo que não houvesse intenção alguma além de caluniar sua esposa, Leonel ainda teria tomado uma atitude. Ele havia permitido que Aina sofresse o suficiente pelo bem do que era inteligente. Entretanto, quando a verdadeira maldade do que os espirituais estavam tentando fazer se instalou, ficou ainda mais impossível para ele deixar isso de lado. Deixar para lá e depois o quê? Esperar que os exércitos venham bater a porta do último mundo bolha restante? Esperar que as populações esparsas de humanos espalhadas pela existência sejam genocidas uma após a outra sob uma bandeira de moralidade? Esperar até que um dia ele fosse forçado a ficar em um canto e tivesse que apresentar sua cabeça em uma bandeja para todas essas pessoas cuspirem e chutem? Eu vou enterrar todos vocês, arrasar vocês até o chão, e se vocês tiverem sorte, algo novo pode brotar no seu lugar. Se não, tudo bem também. Vocês merecem apodrecer no inferno. Bum! A aura da soberania da destruição de Leonel disparou, lançando ondas de fios de fumaça saindo de seu corpo e quebrando as fundações do mundo ao seu redor. Um orbe apareceu na palma da mão de Leonel e ele o esmagou. O espírito do mundo dentro dele foi despedaçado por sua aura de destruição, enquanto ondas de força emanavam dele em todas as direções. Bang! De repente, uma esfera de nada surgiu ao redor de Leonel. Tudo que tocava parecia desaparecer, deixando uma superfície perfeitamente lisa, como se a destruição tivesse sido maquinada. Abaixo dele havia uma cratera que se formou na arena. Acima dele, havia um vácuo de ar e força. A onda de pressão que o Senhor da Pedra da Lua tentou lançar nele era semelhante a uma pedra caindo nas profundezas do oceano quando Leonel saiu do pináculo da 4ª dimensão para a 5ª. Sua aura se multiplicou inúmeras vezes e mais uma vez suas forças de estado de vida ganharam um grande impulso. Leonel puxou o ar e o pequeno tole vibrou.
Capítulo 2720. A armadura divina de Leonel estava meio formada, com tentáculos de ouro prateado saindo do braço que Tolliver cobriu e formou um arco. Seus nós inatos da Força Estelar Escarlate ganharam vida e 2 estrelas apareceram atrás dele. No momento em que o fizeram, o mundo pareceu ser tomado à força pelo poder de Leonel, e quando ele puxou seu arco para trás, o mundo pareceu respirar junto com ele. A flecha estava envolta em chamas e espaço prateado dourado, no entanto, ainda mais fundo do que isso, parecia haver força dos sonhos. O mundo tremeu e então se solidificou, formando uma faixa para sua flecha quando uma força final irrompeu. Um traço de força do arco dourado. Bang! 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 Leonel lançou uma torrente de flechas. Naquele momento, um guarda-chuva invertido de raios de força pareceu preencher os céus, convergindo para um único ponto. O Lorde da Pedra da Lua congelou, não esperando esse nível de ataque. Ele ainda não conseguia ver através da dimensão de Leonel, mas o que ele conseguia sentir era a chuva de forças do estado de vida vindo em sua direção. Sua boca ficou seca. Como uma única pessoa poderia compreender tantas forças do estado de vida? Como todas elas poderiam estar sob tal nível de controle? O Senhor Espiritual mal teve tempo de formar uma roda de água. Uma pedra azulada de mármore tomou forma, um anel de água cercando. Toda vez que ela girava e mudava para uma nova posição, o mundo tremia e uma cachoeira de força da água descia, colapsando o próprio espaço. As flechas e a roda se chocaram, uma cascata de estrondos cacofônicos enchendo os céus. Os olhos do Lorde Coração de Brasa se arregalaram, não apenas por causa do nível de força, e nem mesmo porque ele nunca tinha visto um humano tão poderoso, mas também porque essa era a pior situação para uma batalha dessas acontecer. Como esperado, os gritos começaram instantaneamente. O controle de Leonel era excepcional. De alguma forma, nem mesmo uma única das plumas reverberantes de força foi capaz de ferir a arena ou os humanos que estavam nela. No entanto, o mesmo não poderia ser dito dos espirituais nos arredores. Eles estavam rapidamente se encontrando envolvidos pelos tremores secundários, e muitos já haviam morrido em apenas algumas trocas. Pare! Pare! O Lorde Coração de Brasa rugiu. Leonel zombou. Uma única de suas flechas desviou-se para o caminho do Coração de Brasa Lorde e o coração deste último pulou uma batida. Era um ataque com o qual ele poderia lidar facilmente. O problema era, e se Leonel começasse a agredi-lo também? Ele seria capaz de proteger sua filha dos tremores secundários? O Lorde Coração de Brasa rapidamente atacou com a palma da mão, contendo a flecha, mas não ousou falar novamente. Secretamente, ele começou a enviar comandos para uma retirada, mas rapidamente percebeu que nenhuma de suas ordens estava sendo cumprida, como se alguém estivesse interferindo em sua força da alma. Sua expressão mudou e seu olhar se fixou em Leonel novamente. Seu rosto começou a mudar por vários tons. Por um lado, ele sentia que o que Leonel estava fazendo era estúpido, mesmo que ele os expusesse, e daí? Se no final disso ele acabasse desencadeando uma torrente de ataques que matassem muitos de seus amigos e familiares, que diferença isso faria? As pessoas não eram criaturas racionais. Mesmo que sentissem que Leonel e os humanos tinham sido injustiçados, se estivessem perdendo devido ao seu caminho de vingança, eles rapidamente ficariam ressentidos. Mas por outro lado, como Lorde, ele não poderia escapar de toda a culpa por isso. Assim como Minerva, nem ele nem Pedra da Lua estavam nem perto dos mais fortes dos espirituais. Eles tinham seus anciões e ancestrais para aderir também. Com tudo que já havia acontecido, perder seus senhorios era praticamente uma certeza. Não, isso não pode continuar, não desse jeito. Que poderoso Lorde da Pedra da Lua, a voz de Leonel retumbou. Você nem se dá o trabalho de proteger seu próprio povo, mas eu esperaria o mesmo de alguém disposto a caluniar uma raça inteira de pessoas para seus próprios fins. Seu egoísmo não tem limites. Acho que se seu filho morreu por seus erros, todo mundo precisa morrer, hein? As palavras de Leonel eram a mais básica das iscas. Mas o quão simples algo era não decidia o quão eficaz ou não era. Especialmente quando era apoiado por marés infinitas de fé. As pessoas já estavam ressentidas, mas o choque da revelação anterior ainda estava em seus corações, então, não importava o quão egoístas fossem, eles ainda não tinham decidido culpar Leonel. E agora Leonel lhes deu uma saída para extravasar todo o seu descontentamento. A expressão do Lorde Coração de Brasa mudou. As pessoas que estavam aqui estavam entre as mais influentes de toda a bolha Maete e a bolha Cairo. Se não, qual teria sido o objetivo desse espetáculo para começar? As palavras de Leonel poderiam muito bem ter sido como uma pedra atirada em um lago calmo, enviando ondas em todas as direções. Tais palavras praticamente selaram seu destino, a menos que ele fizesse algo para mudá-lo. O Lorde Coração de Brasa percebeu então em que tipo de buraco Leonel o estava empurrando. Por um lado, ele ficou ao lado do irmão e eles perderam tudo como um só. Mas por outro lado, ele discordou e tentou traçar uma linha entre eles. Ele olhou para cima e viu o desamparo e a fúria no olhar do Lorde da Pedra da Lua. Eles olharam um para o outro e perceberam que de alguma forma, tinham sido empurrados a esse ponto por um único humano. Eles não tiveram escolha a não ser dar um passo para trás. Eles fariam Leonel pagar por isso 100 vezes mais, uma vez que ele não poderia usar um estádio cheio de pessoas como reféns. Por favor, pare. Eu lhe darei uma explicação. Juro pela minha honra como Lorde Coração de Brasa. Leonel nem olhou para ele, suas flechas disparavam cada vez mais rápido. Quanto valia a palavra desse pedaço de lixo? O Senhor Espiritual cerrou os dentes e gritou suas próximas palavras. Estou muito decepcionado com as ações do Lorde da Pedra da Lua. A bolha Maete não teve participação na calúnia da raça humana. Capítulo 2721. Bang.
Quase no instante em que o Lorde Coração de Brasa retornou ao seu palácio, foi como se o inferno tivesse se soltado. Se não fosse pelas formações protetoras ao redor de tudo, era provável que o palácio tivesse sido arrasado naquele exato momento. Ele nem conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Tudo estava sob controle em um momento e no outro, tudo tinha escapado por entre os dedos deles. Como os humanos tinham um especialista tão oculto? E por que eles estavam magicamente presentes? Desligue todas as plataformas de teletransporte. Não quero que nenhuma mosca escape da bolha Maet hoje. O Lorde Coração de Brasa respirou fundo e se forçou a se acalmar. Ele caminhou até seu quarto real e mandou sua esposa embora antes de sacar um orbe de comunicação e contatar o Lorde Pedra da Lua que ele já havia expulsado deste mundo. O Senhor da Pedra da Lua respondeu instantaneamente, uma fúria crescente saindo praticamente em ondas palpáveis. Mas apesar do que tinha acontecido, nenhum deles estava realmente furioso um com o outro. Obviamente, eles eram irmãos no sentido mais verdadeiro, e o Lorde da Pedra da Lua sabia que se o Lorde Coração de Brasa não tivesse agido como agiu, ambos teriam sido retirados de suas posições. Nesse ponto, a situação seria irrecuperável. Nós vingaremos Talion, irmão. Eu já tenho a bolha bloqueada, ele não poderá ir a lugar nenhum. O Senhor da Pedra da Lua cerrou os dentes, mas finalmente respirou fundo e expirou numa tentativa de controlar suas emoções. Não faça nada precipitado, mesmo que isso signifique deixar essa pessoa escapar, é melhor fazer isso do que te colocar nessa confusão. As pessoas não são tolas. A maioria vai suspeitar de como eu fui capaz de esconder uma formação tão grande de você e construí-la debaixo do seu nariz. Mesmo que acreditem, podem pensar que você é incompetente. Se você também forçar a questão e matá-lo em meu nome, isso causará problemas. Eu entendo, o Coração de Brasa Lorde assentiu. Eu não vou manter a barricada por muito tempo. Eu usei a desculpa da sua bolha Cairo para justificar isso. Mas nós lidaremos com ele em breve. Também pedi para outros vasculharem as gravações de vídeo do evento. Sabemos com quem ele veio e com quem ele tem conexões. Será possível conectar alguns pontos e potencialmente descobrir quem ele é dessa forma. Sim, isso é bom. Mas o plano? A voz do Senhor da Pedra da Lua sumiu. A situação deles ficou muito mais difícil por causa de Leonel. Embora Leonel tivesse tomado uma atitude, ainda havia uma coisa que ele não entendia. E era por quê? Porque os espirituais, que sempre pareciam convidativos para outras raças e humanos especialmente, de repente ficaram tão hostis. Era como se tivessem se tornado vilões de desenho animado da noite para o dia e ele não conseguia entender o porquê. Ele sentiu que havia a possibilidade de que alguém os estivesse manipulando, mas os espirituais não eram fracos, e no caso de ser um Azura dos Sonhos como ele pensava, eles não eram uma raça de pessoas muito unida. No mínimo, os Azuras dos Sonhos não teriam motivos para se esforçar ao máximo para tentar lidar com um poder que estava muito abaixo deles. Nesse caso, era mais do que provável que fosse apenas um ou alguns Azuras dos Sonhos, e nesse caso, a manipulação não deveria ter sido tão fácil. Como já foi dito muitas vezes antes, mesmo com força dos sonhos, você não pode simplesmente fazer alguém agir fora de seu caráter já arraigado. Você só pode tirar vantagem do que ele já é. E de acordo com a história e tudo que Leonel sabia, os espirituais eram exatamente o oposto do lado que estavam mostrando agora. Nada disso fazia sentido algum. Não temos escolha a não ser ver isso até o fim. De alguma forma, essa pessoa está ciente dos eventos que aconteceram naquela época, e os ancestrais já estão envolvidos. Se não agirmos agora e seguirmos seus planos, podemos acabar nas mesmas águas lamacentas que os humanos, e não podemos permitir isso. Estamos tão perto dos reinos semideuses. Enquanto dermos esse passo, seremos capazes de garantir uma posição para nós mesmos e poderemos retribuir o mal que causamos a eles. Mas por enquanto, só podemos seguir os desejos dessa pessoa. Será difícil agora. Antes, tínhamos uma boa desculpa para unir nossas duas bolhas, mas sem os humanos como catalisadores, será difícil. O Lorde Coração de Brasa suspirou. Isso tudo é por causa dos nossos ancestrais, deveríamos ter sido irmãos há muito tempo se eles não insistissem em nos separar assim. Era uma necessidade. Somente criando duas linhagens puras independentes poderíamos nos beneficiar da fusão delas. Se crescêssemos juntos, é difícil dizer se teríamos a chance. Sim, mas o processo de nos manter separados alienou nosso povo um do outro e tornou a integração difícil. Se nos integrarmos com muita força agora, isso levará a conflitos e problemas internos. Se as tensões forem muito altas, isso terá o efeito oposto e em vez de a população se casar entre si como gostaríamos, eles podem traçar linhas de divisão ainda mais ferozes. A gafe de hoje piorou isso. Nem sei se teremos outra oportunidade por mais algumas centenas de anos. Ainda há uma chance, disse suavemente o Lorde da Pedra da Lua. Se jogarmos nossas cartas direito, podemos reverter a situação e culpar o humano por tudo a partir de hoje. Podemos destacar meu sacrifício e nos salvar enquanto jogamos a responsabilidade nos ombros dele. Mas primeiro precisamos capturá-lo de forma honesta. Também podemos precisar entrar em contato com essa pessoa. O Lorde Coração de Brasa parou por um momento e então assentiu. Esta era de fato uma chance. Os dois lordes cerraram os punhos. Era isso que eles tinham que fazer para apagar o passado. O mundo não poderia saber que os espirituais descendiam dos humanos. Capítulo 2722. Leonel ficou sentado em silêncio, seu olhar repleto de uma luz sombria. Ele tinha sido forçado a deixar o assunto de lado por um momento, mas ele ainda estava fervendo internamente. Infelizmente, ele não era forte o suficiente, e ele não estava disposto a deixar Aina expor sua verdadeira força no momento. Se ele fizesse isso, não só a colocaria em ainda mais perigo, mas isso não iria derrotar o propósito? Ele estava se sentindo tão insatisfeito agora porque ele constantemente a colocava na linha de fogo de novo, e de novo, e de novo.
Se ele fizesse isso mais uma vez, o resultado não seria o mesmo de todas as outras vezes? Quanto mais ele pensava nisso, mais irritado ele ficava. Ele fechou os olhos, respirando fundo e se acalmando lentamente. Ele tinha feito uso de sua raiva para melhorar sua soberania de destruição e entrar na quinta dimensão, e isso também veio com um grande impulso para sua força. Mas ele também deixou que ela tomasse conta de sua mente para ter sucesso. Era um dar e receber, como em todo o resto. Se ele se deixasse afundar muito nessa depravação, ele acabaria de volta à estaca zero, sofrendo a mesma fúria sem fim que ele teve por tanto tempo após a morte de seu pai. Honestamente, agora mesmo, era exatamente essa fúria que ele queria explorar. Ele os havia deixado escapar muito facilmente e não acreditava que eles mereciam a misericórdia que ele havia demonstrado. Mas o que mais ele poderia fazer? Ele conseguiu se igualar ao Senhor da Pedra da Lua por um curto período, mas era um guerreiro patético aos olhos de Leonel, especialmente depois do que ele tinha visto ao observar semideuses quanto mais deuses. O Senhor da Pedra da Lua estava no primeiro nível da nona dimensão. Ele tinha uma força de estado de vida que provavelmente era aquela estranha força de terra e água que ele usou para bloquear suas flechas, e provavelmente uma ou duas poderosas forças de estado de ímpeto. Então havia, é claro, sua raça a ser considerada, já que o talento básico também era de grande importância para a força individual de uma pessoa. Leonel tinha visto isso pessoalmente depois que conseguiu tirar vantagem de seus fatores de linhagem da Estrela do Norte. Agora mesmo, o corpo de Leonel tinha o talento de um semideus, e o aumento de sua força era espantoso. Ele conseguiu cruzar 4 dimensões para lutar com o Lorde da Pedra da Lua. Mas não foi o suficiente. Atrás do Senhor da Pedra da Lua havia incontáveis guardas, e atrás deles havia incontáveis anciãos, e atrás deles incontáveis ancestrais. Mesmo que os gênios entre eles fossem ignorados, ainda havia trilhões e trilhões de espirituais. Ele deveria lutar contra todos eles? Com qual exército? E agora as plataformas de teletransporte para fora deste mundo estavam seladas e provavelmente tinham guias perfeitas sobre sua localização. Eles quase certamente controlavam o espírito mundial desta bolha também, então não havia lugar onde ele pudesse se esconder mesmo que quisesse. Essas últimas coisas não eram realmente o que preocupava Leonel. Já que ele ousou agir, ele tinha 1000 maneiras diferentes de deixar este mundo sem que essas pessoas soubessem. Só que ele não queria. Ele não estava satisfeito. Mais uma vez, ele se viu dividido entre o que era inteligente e o que não era, e dessa vez, os limites estavam muito mais tênues do que pareciam. Esse esquema é mais do que apenas torcer o nariz para os humanos. Suas palavras, se ganhassem algum tipo de força, poderiam realmente levar à destruição do que sobrou de todos nós. Eles tinham intenções extremamente sinistras. Não posso ignorar isso agora, mesmo se quisesse. Mas como devo mudar essa situação? A melancolia ao redor de Leonel era praticamente como um campo de força. Ele sentou-se em silêncio, preferindo ficar sozinho no momento enquanto sua mente se agitava. Ele vai ficar bem? A voz surpreendentemente veio de Yuri. Ela falou com Aina, imaginando por que Aina não estava tentando fazer nada. Eles retornaram para a casa de Savai e Yuri, mas a essa altura não era nem de longe tão humano quanto tinha sido no passado. Parecia mais como se houvesse uma guilhotina pairando sobre suas cabeças, pronta para cair a qualquer momento. Aina sorriu um pouco amargamente, olhando para as costas de Leonel. Ela então olhou para os irmãos dele, e eles também, enquanto lançavam olhares para ele de tempos em tempos, não escolheram incomodá-lo. Depois de um tempo, Aina riu. Não se preocupe tanto com ele. O que ele está pensando agora é como ferrar com todos eles. Ele só está infeliz porque ainda não pensou no método perfeito. E ele só não pensou no método perfeito porque ainda nos falta informação. Yuri zombou. Você parece apaixonado. Aina riu. Eu consigo ler a mente dele, sabia? É uma coisa incrível. Agora, quando você e Rai vão ter filhos? Os olhos de Yuri de repente começaram a disparar como se fossem de um cervo sob os faróis. Ela queria sair correndo como um coelho assustado, mas Savai estava ocupado demais aninhado nos braços de Joel para ajudá-la. Nós ainda não estamos no mesmo estágio que você e Leonel. Ela olhou para baixo e para longe, antes de cobrir rapidamente a boca de Aina, impedindo-a de dizer qualquer outra coisa. Eles todos têm audição sobre-humana. Por que você tem que falar sobre isso aqui? Ela sibilou. Rai, que tentava fingir que não estava prestando atenção, tossiu de repente, engasgando-se um pouco com a bebida. Aina riu por entre as palmas das mãos antes de levar Yuri embora. Ela realmente queria saber as respostas para essas perguntas. Naquele momento, Jamie sentou-se ao lado de Leonel e colocou um braço ao redor dele, arrotando para o céu noturno. Parecia que o álcool estava começando a afetá-lo um pouco porque seus olhos já estavam turvos. Você virou um corporativo comigo, amigo. Por que toda essa hesitação? A risada de James ecoou pelo ar enquanto o olhar de Leonel se aguçava. Capítulo 2723. Leonel entrou no ambiente de laboratório. Anastasia, cubra o mundo inteiro. Quero informações sobre tudo o que está acontecendo a qualquer momento. Especificamente, qualquer conversa entre qualquer um na nona dimensão ou superior. Se eles mencionam humanos, eles são prioridade máxima. A segunda prioridade é a raça das nuvens. A terceira prioridade é o status de semideus. A quarta prioridade é raça dos anões. Também mapeie o mundo inteiro. Diga-me onde fica o pavilhão dos sonhos do mundo deles, e também quantos especialistas desse calibre eles têm. Você não está preocupada com eles me sentindo? Anastasia perguntou. Ela tinha dificuldade em deduzir e pensar por si mesma, mas isso não significava que ela era uma completa idiota. Ela se lembrava que a razão pela qual Leonel geralmente restringia suas ações era porque ele não queria que outros a sentissem. Embora a maioria não conseguisse sentir nada na nona dimensão, a maioria conseguiria, e considerando que estavam em um mundo de espirituais, isso era ainda mais verdadeiro. Nessa situação, eles sentirem isso seria ainda melhor. Eu gostaria de ver como eles lidam com uma situação em que seu povo sente que está sendo espionado.
Quanto àqueles que saberiam que somos nós, e daí? Eles já sabem onde estou e não ousam agir. Quero ver o quão pacientes eles são, e também quero ver como eles vão fazer planos quando sentirem que cada passo que dão está sendo observado. Ok, disse Anastasia com uma voz doce e quase fofa. Leonel riu. O que é essa voz? Que voz? Anastasia fingiu ignorância, fingindo que não sabia do que ele estava falando. Leonel sorriu. Embora ela não tenha respondido, ele sabia um pouco por quê. Anastasia começou a chorar depois de ser enviada em uma missão por Leonel, mas não era porque ela não queria ajudá-lo. Era porque ela estava com medo e preocupada com o que poderia acontecer se ela falhasse. Não havia ninguém mais ciente de suas fraquezas do que ela mesma, e sem Leonel constantemente lá para orientá-la. Ela temia que qualquer próximo passo que ela desse pudesse acabar sendo um erro, e nessa situação, ela nunca mais seria capaz de ver Leonel. Grande parte de sua vida foi passada vagando sem rumo pelo mundo, e após a queda da Minerva, ela passou por tantas épocas, tantas mãos, sem nunca realmente entender nada sobre si mesma ou seu propósito. Foi somente quando ela conheceu o avô de Leonel que sua vida mudou para melhor, mas então ele morreu. Mas então ela teve sorte de ser passada para o pai de Leonel. Mas então ele morreu também. Ela não sabia se conseguiria suportar perder outro, e seria ainda pior se fosse culpa dela. Ela poderia ter salvado Velasco. Se ela não fosse tão estúpida, se ela pudesse ter visto através de suas intenções, se ela pudesse pensar por si mesma, ela teria sido capaz de fazer o que fez da última vez e proteger Velasco do regulador. Velasco não queria permitir porque, na primeira vez, Anastasia não só caiu da nona para quase a terceira dimensão, mas ela quase morreu. Se ela realmente interviesse novamente, dessa vez, seria uma morte verdadeira. Disso ele tinha certeza. Ele passou a olhar para Anastasia como uma irmã mais nova. Como pôde permitir que ela fizesse tal sacrifício por ele? Passar Anastasia para seu filho era o mesmo que confiar a Leonel a esperança de que um dia ele seria capaz de ajudá-la a se libertar de seus grilhões. Mas os desejos de Velasco eram uma coisa, enquanto os desejos de Anastasia eram outra. Enquanto ela pudesse ficar ao lado de Leonel, ela estava disposta a ajudá-lo com o melhor de suas habilidades. Tê-lo dando a ela tarefas como essa lhe dava uma grande sensação de realização e a fazia sorrir mais brilhantemente do que ela não sorria há muito tempo. Leonel sorriu para si mesmo, jurando que um dia a libertaria daqueles grilhões. Ele estava diante de sua bancada de trabalho, com a mente girando em pensamentos. James estava certo. Ele ainda estava pisando na ponta dos pés em torno das coisas. Em uma situação em que não havia informação suficiente, e seus oponentes pareciam capazes de fazer um número infinito de movimentos, havia outro caminho além de apenas sentar e esperar. E isso era para forçá-los a agir, para reprimi-los até que fossem sufocados, até que houvesse apenas um pequeno número de movimentos que pudessem fazer em retaliação. E quando restassem apenas aqueles poucos movimentos, seria então que ele atacaria. É hora de fazer minha armadura divina da quinta dimensão. Mas primeiro, com o pensamento, grandes pilhas de núcleos de minas começaram a aparecer ao redor de Leonel. Em sua lista havia várias linhas que pediam o que equivalia a milhões de núcleos de minas de vários tipos para temperar seu corpo de metal. Núcleos de minas, felizmente, embora valiosos, eram no geral menos valiosos do que minas inteiras. Mesmo se alguém tivesse um núcleo de mina, levaria gerações para que uma mina totalmente desenvolvida nascesse dele. E muitas vezes havia momentos em que esses núcleos de minas teriam acabado de nascer e ainda não teriam tido tempo de formar uma mina ao redor deles para começar. No último caso, famílias e organizações com habilidades poderosas foram capazes de encontrar esses núcleos de mina antes do tempo e movê-los para locais ideais. Na maioria das vezes, esses núcleos de mina seriam armazenados como um método de controle de recursos. Isso porque havia apenas alguns núcleos de mina que um espírito do mundo poderia suportar por vez, e havia um grande benefício em concentrar seu foco em alguns de cada vez. Foi ainda mais fácil coletá-los quando os núcleos de mina que ele havia pedido começaram na quarta dimensão. Leonel absorveu 738.928 núcleos da quarta dimensão de minas para atingir o pico de seu potencial físico, mas desde então seu potencial aumentou muito mais uma vez. Ele precisaria reafirmar a base de seu corpo metálico de quarta dimensão antes de romper para seu corpo metálico de quinta dimensão também. Então, ele forjaria o próximo nível de sua armadura divina. Capítulo 2724. Os pensamentos de Leonel foram consumidos pelo consumo de núcleos de minas. Cada um que ele engoliu não parecia o suficiente, e seu consumo rapidamente cruzou a marca de 7 dígitos e rapidamente se aproximou de 8 dígitos. Ele deixou para trás sua capacidade anterior entanto que seu poder praticamente se tornou seu próprio motor, vibrando com poder e energia tanto que o ar ao redor dele tremeu. Leonel percebeu que tinha sido muito negligente antes. Ele tinha sido obcecado em melhorar sua dimensão, mas tinha esquecido que esse não era o único caminho para melhorar a si mesmo. Não era que ele tivesse esquecido. Provavelmente era impossível para ele esquecer a maioria das coisas. O problema principal era que ele só tinha um tempo limitado no dia e tudo o que ele tinha que fazer era tão exaustivo e consumista. Ele tinha passado a aproveitar o tempo que passava com sua esposa em vez disso e não queria passar todo o tempo do mundo consumido por melhorias. Então, embora ele soubesse que havia espaço para melhorar seu corpo de metal, a ideia de sentar e engolir milhões de núcleos de mina, especialmente quando isso não ajudaria a destruir os inimigos que ele realmente queria destruir, parecia algo que ele poderia adiar para mais tarde. Mas agora, sentindo a grande diferença, era como se um novo céu se abrisse. De mais de 700 mil, ele acertou mais de 1 milhão, depois 2, depois 4. Ele nem começou a ver seus limites potenciais até depois de cruzar 6 milhões. E mesmo assim ele não mostrou sinais de desaceleração até mais de 8.
O problema era que, embora ele pudesse dividir sua mente, havia apenas uma quantidade limitada de energia que seu corpo podia consumir de uma vez. Com sua pele, era fácil porque era externo, mas se ele estivesse mirando em células individuais dentro de seu corpo, ele não tinha escolha a não ser usar métodos mais indiretos. Até que de repente algo fez sentido. Depois de consumir tantos núcleos de Minas, Leonel sentiu como se tivesse sentido algo diferente. Ele se abriu para esse novo sentimento e sentiu sua camada destruição do mundo sobre o mundo ao seu redor. Naquele momento, os núcleos de Mina ao redor dele se estilhaçaram como vidro, sendo esmagados pela pressão. A primeira reação de Leonel foi pânico. Ele reagiu por instinto, mas seu mundo de destruição não bem. Destruiu? O que ele achava que aconteceria? De onde veio esse sentimento? Mas assim que esses pensamentos de pânico apareceram, ele os dissipou com vários outros pensamentos, enquanto percebia várias coisas em rápida sucessão. Primeiro, agora mesmo, ele reagiu por instinto, como se soubesse como fazer melhor algo que o beneficiaria. Mas isso obviamente não era um sentimento que ele deveria ter naturalmente. Isso significava que era um fenômeno novo e, por extensão, só poderia ser relacionado ao seu novo status como um quase-espírito mundial. Anastasia nunca teve que aprender a usar o tempo e o espaço porque isso vinha naturalmente para ela. Havia uma razão para o cubo segmentado conseguir ter tantos tesouros que alteram o tempo dentro dele. E da mesma forma, agora mesmo, ele naturalmente sentiu que poderia fazer algo relacionado ao seu mundo de destruição. Seja lá qual fosse esse sentimento, ele não deveria tê-lo mexido mal, e isso o ajudou a se acalmar. A segunda coisa que ele lembrou foi sua própria compreensão de destruição e criação, para começar. A Força Estelar Escarlate estava em um nível tão extremo de criação que se manifestou ao mundo como destruição. Mas isso não deveria significar que o oposto também era possível? Agora, ele pode ser chamado de seu mundo de destruição, mas ele não estava criando em um sentido? E nessa situação, embora ele tivesse destruído os núcleos de Mina, eles ainda não estavam vivendo em outra forma, prontos para renascer como parte dele? Havia uma razão pela qual, após incêndios florestais selvagens, as florestas frequentemente voltavam a crescer mais vibrantes. Se da criação você podia tirar tanto que acabava destruindo, então por que não podia fazer o mesmo na direção oposta? No momento em que pensou nisso, Leonel entendeu. O benefício de temperar cada uma de suas células não apenas o deixou aberto para usar a força através de cada uma delas, mas também não significava que ele poderia absorver a força de todas elas? Embora fosse verdade que destruição final era um método de fortalecimento e aprimoramento da dimensão, quem disse que a base que ele estabeleceu não poderia ajudá-lo a melhorar seu corpo de metal também? Depois desse pensamento, a abordagem de Leonel mudou completamente e a essência do núcleo da mina ao seu redor se dividiu em inúmeros pequenos fluxos, temperando cada uma de suas células individualmente e formando um corpo de metal abrangente que estava em um nível totalmente diferente. Para a surpresa de Leonel, ele não precisava de mais núcleos de minas para fazer isso. Na verdade, ele precisava de menos. Ao fazer isso, os outros fluxos de essência do núcleo da mina desperdiçados foram retirados e usados para temperar suas células individualmente até que o corpo de Leonel praticamente brilhasse. Flashes dourados e dourados escuros dançavam por seu corpo, a luz deslizando por sua pele bronzeada como se ele tivesse se tornado um objeto de vidro em uma sala de raios brilhantes. Sua força aumentou aos trancos e barrancos e ele percebeu que seu pai era, de fato, um Morales. Velasco parecia ter se separado do caminho normal de suas linhagens, mas isso não significa que ele não tenha se afastado delas de alguma forma. Quando ele criou Destruição Final, ele teria tido em mente sua compatibilidade com métodos que Leonel já estava praticando. E nesse tipo de situação, como eles não poderiam cooperar um com o outro? O corpo de metal de Leonel começou a formar um equilíbrio com seu mundo de destruição, estabilizando-se e ancorando-se em um grau maior. Finalmente, seu corpo de metal da quarta dimensão atingiu um ponto de saturação absoluta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.